Fala galera, sejam bem-vindos ao Querigma Talk, esse podcast que a cada episódio traz um anúncio extraordinário. Eu não sou o Bruno, como vocês podem ver. Hoje o Bruno me deixou, galera. Hoje ele tá com os papais dele, lá no sítio, tá viajando. E eu fiquei aqui sozinho, então hoje eu sou o Ronaldo, pra quem não me conhece. E pra quem está chegando agora, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, assista até o final, que eu tenho certeza que você vai ser muito impactado com a história dos nossos convidados que nós trouxemos aqui. Obrigado por estarem com a gente. E eu quero começar, antes de passar para eles, eu quero começar com uma frase que eu escrevi aqui, que já vai dar uma introdução para o nosso episódio. Todos nós temos sonhos. Alguns que esperamos durante anos, oramos, planejamos e colocamos nas mãos de Deus. Mas o que fazer quando o nosso maior sonho se desfaz diante de nossos olhos? Quando a vida muda de forma imprevisível e tudo o que resta é a fé. Hoje nós vamos conversar com um casal que viveu essa dor de uma forma muito real e encontrou, mesmo em meio ao luto, motivos para seguir em frente. Guilherme e Liza, sejam bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado. É um prazer estar aqui, contando a nossa história, o nosso testemunho e honrando a memória da nossa filha, Maria Catarina. É um prazer estar aqui. Que legal. Eu faço das palavras da minha esposa, é um prazer mesmo estar aqui, falando um pouquinho da nossa história, né? E trazendo o legado da nossa filha também, para mais pessoas conhecerem também. E antes de passar para vocês, eu queria começar com uma pergunta um pouco filosófica, mas que eu acho que muita gente precisa ouvir essa resposta de vocês. O que fazer quando vemos o nosso maior sonho se desfazer diante de nossos olhos e se transformar em dor? Você tem alguma resposta? Pode falar. Bom, eu tenho certeza que quando a gente tem um sonho, né, e ele acaba, como a pergunta, ela acaba se transformando em dor, a gente acaba se apegando àquilo que nos traz, né, uma nova esperança, né? A gente acaba se apegando, né, à nossa fé, aos nossos familiares, né? E que a vida, ela continua, né? Mesmo tendo dor, né? A gente tem, no caso da minha esposa, né, que nesse momento que a gente passou, a gente tem sido mais ou menos um psicólogo um pro outro, né? Às vezes ela não tá bem, às vezes eu não tô bem. Então, assim, a gente acaba se apegando um ao outro, né? Sim. Aos familiares, com certeza, né? E aos próximos sonhos, né? E a gente sabe, né? A gente como cristão, a gente deposita toda a nossa fé em Deus e sabe que Ele tem o melhor pra gente, né? E tudo aquilo que Ele nos dá, a gente tem que ser grato, né? E seguindo com gratidão, a gente consegue seguir, né, os nossos sonhos, né, e aquilo que ele tem preparado pra gente que a gente não conhece ainda, né. Então é mais isso, se apegar à família, à esposa, né, e se apegar mais ainda a Deus, né. Eu acho bem legal a visão dele, que ele falou bem de quando o sonho se torna uma dor, o que fazer, né. Não é errado sonhar, eu acho que todo mundo tem que ter sonhos e é movido por isso, né. Eu acho que é muito importante a gente sempre estar buscando a direção de Deus. Sim. Porque muitas vezes a gente vai sonhar sonhos inalcançáveis por não ser a vontade de Deus, né? Sonhar os sonhos de Deus. E às vezes o sonho de Deus tem um final que a gente não quer. Isso é difícil, mas se torna de uma certa forma fácil quando a gente vive ali de acordo com a vontade de Deus e a gente entende que tudo tem um propósito. Sim. Como, por exemplo, a nossa história. A Catarina veio, o nosso maior sonho foi e continua sendo uma enorme realização. A gente é muito grato por ter tido a Catarina. E foi o nosso maior sonho, que terminou, sim, com uma dor, porque doeu, dói e vai doer. Assim, acho que pro resto da nossa vida, até a gente encontrar ela de novo, vai doer. Mas o que nos conforta
é saber que tem um propósito. Isso nos motiva, isso nos anima, isso mostra pra nós que não é em vão. Com Deus não é em vão, né? Com Deus, quando a gente entende que tem um propósito. Mesmo que talvez ali no processo é difícil ver, entender, mas a gente sabe que tem. E na verdade eu gosto até de mudar um pouquinho. Não é que a gente não entenda. A gente entende. A gente entende o propósito. O propósito é simples, claro e objetivo. É tudo pra honra e glória de Deus. Acabou. É isso. Não tem o que discutir. É pra honra e glória de Deus. A gente entende. O difícil é aceitar. Aceitar que é pra glória de Deus e não nossa. Talvez se a Catarina tivesse viva, tivesse sido da minha vontade, fosse só pra mim. Mas e pra Deus? O que Deus quer pra Ele? O que Deus quer, através da nossa história, pra Ele? Então, sonhar o sonho de Deus. Não importa como vai acabar. Sonhando os sonhos de Deus, tá tudo bem. E mesmo que seja com um final que não seja do jeito que a gente sonha, mas Deus, de alguma forma, Ele vai acalmar o nosso coração, vai nos fazer entender e vai colocar de novo em nós o que a gente chama de aquele brilho nos olhos, né? Aquele brilho que você tem pela vida, pelas coisas. Sim. É bastante interessante as respostas de vocês, porque talvez a gente chegue até o fim da nossa vida e não entenda algumas coisas muito específicas que Deus fez, né? Por que Ele fez desse jeito? Mas é legal porque o Guilherme falou muito sobre seguir em frente com quem nós amamos, com quem está por perto. A Liza falou sobre o propósito maior, que é tudo para a glória de Deus. Então, são entendimentos que cabem muito bem nesse momento, um momento de luto, né? Então, é muito legal vocês terem essa cabeça, porque, gente, o que vocês passaram, que a gente vai contar em detalhes, não foi nada fácil, né? Sim. E pra gente entrar melhor na história de vocês, eu vou dar uma pequena pausa, vou aproveitar esse começo, eu vou falar dos patrocinadores, e depois a gente já começa do início, tá bom? Se o pessoal puder colocar ali pra mim o Colégio Renova. Nós temos aqui um apoiador, pessoal, patrocinador, que é o Renova Kids e Colégio Renova. Para você que já acompanha o Querigma, você com certeza já conhece. São as escolas, as melhores escolas de Carapicuíba e região aqui da Grande São Paulo. Então você que é de Osasco, que é de Cotia, que tá aqui próximo, é uma das melhores escolas. É uma escola cristã, é uma escola confessional. Lá o seu filho, as crianças, os alunos aprendem a palavra de Deus ao longo do dia. Tem aula de inglês, aula de balé, aulas de luta. É um colégio bem completo. A metodologia é Mackenzie. Então vocês podem ficar tranquilos que educação e palavra de Deus vocês vão ter para os filhos de vocês. Então, entrem em contato, visita a página do Instagram, @renovakids, _colégio renova, ou esse telefone aí que tá na imagem à sua frente. E a gente já falou, quem chegar lá, quem fizer contato com a Renova e disser que viu o anúncio no Querigma, eles têm um desconto especial. É só você dizer que eles são nossos apoiadores aqui, tá bom? Deus abençoe aí, Colégio Renova. Eu quero falar também do Filhos do Rei Brasil, que é essa marca maravilhosa de camisetas cristãs. As camisetas são lindas e sempre com uma mensagem. Eu sempre falo que se você sai na rua com uma camiseta que já faz ali referência a um versículo bíblico, você já está pregando o evangelho. Às vezes um desviado que você encontra aí na rua vai se lembrar da palavra de Deus. Ou então alguém que precisa ver aquela mensagem. Então, entra lá, visita a página deles, @Filhos do Rei Brasil. Vocês vão gostar demais dos modelos. Tem de todos os tipos, masculino, feminino e vários modelos e tamanhos, tá bom? Vista o propósito e viva a verdade, Filhos do Rei Brasil. E por fim, um agradecimento especial ao Ospod Studio, esse estúdio que a gente grava nossos programas, fica aqui no centro de Osasco, bem localizado e muito bem estruturado. Então você pode também visitar a página do Instagram, entrar em contato e tirar aí as suas dúvidas e o seu projeto da gaveta. Às vezes, nem que seja uma gravação que você queira fazer, uma aula, um episódio de um podcast, qualquer coisa do tipo, eles vão te ajudar, tá bom? Que Deus abençoe Ospod Studio, obrigado pela força. Voltando, gente, para a história de vocês. Estávamos falando aqui sobre o que fazer, né? Mas
eu queria conhecer um pouco mais a fundo a história de vocês. Então, primeiro, do casal. Guilherme e Liza, como que vocês se conheceram? Vocês são muito jovens ainda, mas já são casados. Sim. Como é que aconteceu tudo, esse encontro aí? A nossa história, assim, até o casamento foi tudo muito rápido. Aham. Foi rápido. A gente se conheceu pelo Instagram mesmo. Acho que a maioria das pessoas hoje deve se conhecer pelas redes sociais. Tá em alta, o Instagram Tá em alta. A É. gente se conheceu pelo Instagram. Eu morei em Montemor em 2019. Em 2020 eu voltei pro Embu com os meus pais. Aí em 2021 a gente voltou de novo. E aí foi quando a gente se encontrou, a gente já se seguia, já da primeira vez que eu morei lá e tal. Nunca tinha conversado nem nada, mas em 2021 aconteceu. Eu já conversava com ele. E é legal contar esse detalhe que quando eu mudei pra 2021, passou um tempinho assim que eu estava morando lá, me veio ele na mente, assim, tipo assim. Aí eu fiquei tipo, né? Aí eu falei assim, ô senhor, você tem alguma coisa nisso? Ele tava orando essa hora, né? Você não sabe. Ele tava de joelho no chão. Eu acho que tem um detalhe muito importante aí, porque assim, a rede social, ela foi a ponte, claro, né? Mas Sim. eu segui ela na rede social há um bom tempo, muito antes disso, não vou saber precisar da 2019, quando, né, mas eu acho que eu mudei pra segui ela antes em outra rede social, né? Facebook, época. Isso. Por algum motivo, ela foi morar em Montemor, às vezes a rede social sugeriu, eu comecei a seguir ela. Né? E por algum motivo, em 2021, eu chamei ela e a gente teve uma conversa. E a gente conversou uma coisa que a gente tem bastante em comum, que a gente gosta da banda Voz da Verdade. E tipo, Só isso. Foi porque eu postava, tipo, vídeo cantando, aí eu postei, sim. Ele só comentou, não sei o que, Voz da Verdade. E ficou por isso. E só. E a gente conversou, ficou um dia inteiro falando só sobre Voz da Verdade, enfim, morreu o assunto. Passou-se um tempo, né? Aí, isso foi quando eu tava no Embu, já tinha voltado e tal. Aí em 2021 que eu fui pra lá, aí acho que foi por isso que me veio na mente ele. Eu lembrei da conversa, mas tipo assim, sabe aquele negócio que tá arquivado? Tá lá no arquivo morto, assim, da mente. Aí eu lembrei, eu fiquei tipo, será que Deus tem alguma coisa nisso aí? E aí eu fiz um desafio ali com Deus, sabe? Tipo assim, eu pensei assim, se tem alguma coisa aí, foi tipo isso. Eu queria realmente saber se era coisa da minha cabeça, assim. Não que eu fosse... Eu não mandaria mensagem de qualquer forma. Aí, eu falei assim, Senhor, se é tua vontade, se tem alguma coisa, ele vai me mandar mensagem. Até domingo. Até domingo. Isso deveria ser, tipo, uma terça, quarta, assim. Aí, no domingo, ele me mandou mensagem. Do nada, assim, não tinha nem assunto, nem nada. Aí eu falei assim, Aí, nisso, a gente começou a conversar. Tem um mistério aí que só Deus vai explicar mesmo. Pra eu mandar mensagem no domingo, né? Claro que tem os detalhes, você ter postado alguns stories, eu respondi. Mas... Poderia não acontecer, né? De eu não responder. Eu postava tanta coisa, nunca respondeu nada em mais de um ano. Exatamente. Nossa, bem mais de um ano. Aí ele respondeu, eu falei assim, aí começou a conversar e era assunto que não acabava. Então, ali desenrolou. Aí depois de um tempo, a gente começou a namorar, em julho de 2021. E... um pouco ali pro final de 2021, os meus pais voltaram pro Embu, pra morar no Embu. E eu não queria voltar. Eu já me sentia muito bem lá, de assim, mais andada, digamos assim, porque eu tava namorando, eu tava fazendo estágio. Sim. Então eu já me sentia bem lá. Eu falei assim, eu não quero voltar. Eu falei pros meus pais. Aí eu conversei com ele, falei assim, meus pais vão embora de novo. E aí, como é que vai fazer? Me resgata aí, ó. Faz o pedido, varão. Aí eu falei, não, a gente, pouco tempo de namoro, né? A gente planejava casar, né? Ter um noivado, coisa tudo organizadinha. Depois de uns 3 anos. Depois de uns 3 anos, né? Começamos a idealizar. Mas aí aconteceu isso, né? Eu falei, não, você não vai voltar mais pro Embu das Artes. Não, você vai ficar aqui. E não, a gente vai casar. E a gente começou a conversar de casamento. Tipo, muito rápido. Meus pais iam mudar, tipo, dentro de um mês. Nossa. E a gente tinha um mês pra organizar tudo. E é demorado. Quem já é casado sabe, civil demora. Mesmo sendo uma cidade lá de interior e tal. Só pra agendar já demora. Mas aí, assim, deu tudo certo. Aí, em janeiro de 2022, a gente casou. E é isso aí, tamo aí. Já vai fazer 4 anos em janeiro. Então, vocês namoraram mais ou menos uns 6 meses só, né? E Deus é tão bom, né, que, assim... Nesse um mês que a gente falou que ia casar, a gente ganhou dos nossos parentes, amigos, assim, coisas... Deus cuidou de tudo. Deus cuidou de tudo, assim. Deus cuidou de tudo, né? Pra que a gente pudesse casar, né? Não ter dor de cabeça com nada. Sim. Deus foi muito bom nisso. A vida com Deus, ela é engraçada, né? Como as coisas acontecem. Porque eu sempre escuto falar assim...
que existem namoros de 10 anos, Uhum. que o casamento dura 6 anos, acaba. Sim. Mas existem namoros de 6 meses, que o casamento dura 50 e 60 anos. E dentro da vida cristã, isso acontece muito, porque os propósitos se unem, a pessoa entende o que é um casamento, né? Sim. E não fica mais enrolando. Falou, né, é isso que você quer, então o propósito é igual ao meu, vamos adorar a Deus junto, vamos viver junto e acabou, já é o suficiente. Aí depois o resto vai aparando as arestas, né? Mas que legal que vocês foram rápido. Eu namorei 11 meses, então vocês ganharam de mim. É rápido. Pra algumas pessoas é rápido também. E no nosso caso, ninguém ia se mudar, não. A gente fez mesmo, começou o namoro já pensando, aí 6 meses noivamos e 5 meses casamos. Sim. Mas que legal, gente, que bênção. E aí, a realização de um sonho também. É, né? Porque eu sempre falei pra Deus De que eu queria vocês casar dois? cedo. Sempre falei pra Deus. De mim também. Eu acho que é uma dica até pros jovens, né? Eu mesmo, quando tava esperando por ela, né? Digamos assim. eu tinha uma coisa que eu observava muito os casais experientes e que você olha e fala, pô, aquele casal é um modelo a ser seguido, né? Um modelo cristão ali, Sim. né? Tem muita coisa a ser extraída. E eu observava isso. Eu falava assim, olha, quando eu casar, essas atitudes que eu vejo desse casal, eu quero absorver pro meu casamento. Então, tipo assim, eu fiquei um bom tempo absorvendo esse tipo de coisa para eu poder levar pro meu casamento, né? Sim. Para que o casamento fosse, né, como é, né? Bom, duradouro, Consolidado, né? Consolidado, exatamente. Uhum. Né? Então, acho que uma dica até pros jovens que estão aí e querem casar, né? Principalmente o homem, né? Que o homem, ele é a estrutura da casa, né? Sim. Então, para que ele se prepare, né? Para que ele observe outros casais, até os próprios pais, se for um grande modelo, né, a ser seguido, né, Sim. levar as coisas boas pro casamento, né, isso é muito importante. Sem dúvida. O sábio é aquele que aprende com exemplo, né? Você não precisa fazer errado para aprender. Aprende olhando os outros, né? E aí aprender com o erro dos outros. Se o outro errou, você já viu, cara. Exato. Não vai por esse caminho. Não vai por esse caminho. O sábio faz isso, Provérbios fala isso, né? E agora a pessoa que não tá entendendo, não tá observando, vai errar também, né? Exatamente. Por esse caminho. E uma coisa que pro casado, né? O primeiro ano de casado é um ano de adaptação, né? Muitos falam que é um ano, o ano mais difícil do casado é o primeiro ano. Eu já não tenho essa mesma opinião. Eu acho que são duas pessoas que têm duas criações, por mais que, por exemplo, a gente tem uma criação cristã, são costumes diferentes. Sim. Então, assim, acho que a maior dificuldade do casal, seja jovem ou seja um casal, né, enfim, é adaptar um ao outro, né? Verdade. E saber os limites um do outro, conhecer o jeito um do outro. Às vezes, por exemplo, a gente casou com 6 meses, não deu pra conhecer totalmente. Verdade. Né? Mas também não é desculpa pra ficar 6 anos namorando também. Já deu pra ter a confiança, né? Sim. Já deu pra entender o caráter, né? E acho que isso é o mais importante. Exatamente. Bom, que legal, ó. Tá vendo? O seu futuro marido ou futura esposa pode estar no Instagram vendo seus stories lá. Mas cuidado com isso aí, viu, gente? E aí, vocês descobriram que seriam pais da Catarina. Como é que foi descobrir que vocês seriam pais? Já estavam esperando? Então, a gente, na verdade, foi uma coisa... Não, a gente não... Primeiramente, não foi planejado, né? E pegou totalmente de surpresa, por quê? Né? A gente casou em 2022, né? E em 2023, a gente comprou um apartamento, né? E assim, a gente comprou um apartamento, acho que no final de 2022, e ali no começo de 2024, para março, maio, a gente se mudou, né? Para esse apartamento, uma correria, enfim, né? E primeiro mês que a gente se mudou no começo de maio, no final de maio a gente descobriu que a Laísa estava grávida. Então, assim, a gente tinha acabado de passar por um momento corrido, né, que se mudar. A gente ainda tava vivendo essa loucura, essa né, loucura de mudança. Porque a gente mudou pra um apartamento assim, nosso, não tem nada, não tem nada. Planejado, não tem nada. Aquele apartamento assim que tá vazio, né? E aí a gente falou, nossa, e agora? Que agora a gente mudou tudo, o foco do apartamento. Eu achava que o meu sono, aquele cansaço era da mudança, e não era. Já tava ali. Mas foi um momento, assim, claro, que a gente não esperava, mas de muita alegria, né? Porque, assim, meu sonho, né? O meu maior sonho, além de casar, era ser pai. Né? Então, assim, pra mim foi a melhor coisa, né? A melhor coisa naquele momento. Por mais que fosse um momento que a gente não esperasse por todo o contexto, né? Foi a melhor coisa que
que nos aconteceu, né? Nossa, gente, na hora que eu descobri ali, que eu fiz o teste, eu gritei, assim, que o Guilherme tava até dormindo, ele acordou no susto. Eu brinco que depois desse dia eu não dormi direito mais. Nossa, foi a seu último última cochilo. vez. Assim, né? E foi mesmo. Foi. Olha, foi... Nossa, eu comecei a gritar, você não acredita, Marina? Porque, assim, eu tenho um histórico, assim, de não tá me dando bem com remédios aqui, então quase todo mês eu fazia teste. Por desencargo. Porque era aquele negócio, vai que, né? E você continua tomando remédio. Eu já sabia que, né? Já fazia vários testes, o que pra mim era só mais um negativo ali. Sim. Aí na hora que eu vi positivo, gente, eu travei, assim. Até eu demorei a crer. Falei, não, assim, não Vai que é é um falso possível. positivo. Mas, nossa, eu fiquei muito feliz. Independente, assim, de como tava a nossa vida, de como a gente sempre pensa assim, ai, mas eu nem tô rico ainda pra ter filho. E tipo assim, o filho esquece, veio. Não, esquece. Mas eu já, nossa, eu fiquei muito feliz, fiquei muito animada, assim. Sempre quis, nossa, sempre falei pra Deus, né? Ai, quero ser mãe logo, Deus, agiliza as coisas aí pro nosso lado, sabe? Realiza o nosso sonho. É uma das grandes realizações da vida, né? É um privilégio que Deus dá pra gente poder gerar filhos, né? Sim. E aí, gente, aí vocês descobriram a Catarina, a gravidez foi evoluindo, e quando que vocês descobriram? Foi ainda na gestação, que ela seria cardiopata? Vamos entrar um pouco na história da Catarina agora, Sim. gente. Uhum. Bom, esse momento, né, foi bem assim, foi na gestação, inclusive, por tanto ela quanto a gente ter esse sonho de ser pais, a gente tinha muita expectativa, né? Eu acho que o que os pais querem pro filho antes dele nascer é que ele tenha saúde. Saúde, verdade. Saúde, o principal. Então a nossa maior preocupação era essa, né? Uhum. E aí tem um exame principal, né? Acho que a Liza tem mais propriedade, né? É o primeiro morfológico. Primeiro Ultrassom morfológico, Isso. né? Uhum. E daí já teve um indicativo que não tinha algo certo ali. A né? translucência nucal, né, que eles medem aqui do bebê, deu alterada. E era, tipo assim, tudo que não podia dar. Porque, na verdade, Sim. essa primeira morfológica avalia isso. É. E a gente já foi em mente, assim, que não podia dar alterado, né, e tudo mais. É. E foi uma experiência ruim também nesse dia. A Sim. gente tava super animado. Super animado. Era, tipo assim... Talvez o primeiro ultrassom ali que você vê o bebê já em forma, assim, porque é 12 semanas, Verdade. né? É pequenininho, mas você já vê todo o formatinho certinho. Sim. E a gente chegou toda animada e tal. E o primeiro baque foi, assim, com o médico. O médico meio assim, grosso, sabe? Bem língua afiada, assim. Sim. E a gente, pai de primeira viagem, a gente é jovem, a gente é novo. Então, a gente é... Eu sou muito pra frente, assim, meio, né? E aí, a gente... o médico, a gente já percebeu ali, a gente já ficou meio assim, né? Com o pé atrás. É. E no momento do ultrassom, ele ficava quieto, aquela coisa. Até que ele falou assim, olha, deu uma alteração aqui. E deu uma alteração significativa. Uhum. Mas não precisa se preocupar agora, né? Mas eu acho que isso aí foi mais um jeito de médico, né? Tipo, Sim. não precisa se preocupar agora e tal. Mas aí, quando a gente pegou o resultado, a gente foi pro estacionamento, eu já liguei pro meu obstetra. Uhum. Pra recepcionista, no caso, né? Falei assim, eu tô aqui, acabei de sair do ultrassom, deu alterado. Só falei assim. Aí ela, rapidinho, falou com o doutor, falou assim, vem pra cá. Que ele vai falar com você, ele vai te atender. Aí eu fui, a gente foi pra lá, né? E a gente chegou lá com a alteração. Sim. A translucência nucal, o normal, a medida, né? É até 2,5 milímetros. Sim. E a da Catarina tinha dado 4,4. Então, assim, muito acima, né? Quase o dobro, né? Exatamente. E as imagens do ultrassom, por mais que fosse uma clínica ali boa, lá, tal, de Campinas, tava com as imagens ruins. Aí o doutor olhou assim, aí ele, você tá de quantas semanas? Doutor, tô de 12, não sei o quê, né? Será que dá tempo de fazer mais uma em outra clínica? Vamos tentar. Aí a gente foi fazer em outra clínica pra ver se realmente... Porque ele não gostou das imagens, né? E ali, o médico, né, eu enxergo que ele tava já sendo ali usado por Deus, porque assim, ele quis dar uma tranquilidade pra gente, né? Porque Sim. a gente tava, assim, digamos assim, desesperado. Até por exemplo, depois dessa consulta, né, que a gente passou com ele, meu mundo ali, particularmente falando, desabou. Começou ali. Desabou. Começou ali. Eu cheguei em casa, fui tomar meu banho e chorava desesperado. Falei, meu Deus, a única coisa que eu queria é que ela tivesse saúde, e nem sabia o que era ainda. Né? Sabia que era uma alteração, né? Essa alteração
né, assim, pra quem não sabe, ela é indicativa de síndrome, malformação congênita também. Pode Mas ser a síndrome de princípio, Down, né? síndrome, alguma síndrome. E é malformação cardíaca também, só que a gente não, como é, né, Era muito cedo. pouco Não dava pra falado saber sobre ainda, isso, a gente é. sempre ficava com síndrome. E Uhum. a síndrome mais conhecida é a síndrome de Down, que a gente mais ouve falar. E não é que a gente não fosse amar a criança, mas dá um medo, né? Sim, dá com certeza. E a gente fez de novo. Só que, infelizmente, na segunda vez que a gente foi fazer, eu já tava com 13 semanas e 1 dia. Aí, por conta de 1 dia, não dava mais pra considerar, porque na gestação tem os prazos Sim, e, assim, certinhos, passou, é. acabou. Uhum. 1 dia fez total diferença. Sim. Mas, de qualquer forma, a gente foi e o médico, mesmo assim, mediu a translucência e de 4,4 tinha diminuído para 2,7. Então, tipo, o normal é 2,5, aí já tinha dado 2,7. Mas, de qualquer forma, é uma alteração. É. Então, a gente tinha ali um primeiro diagnóstico dela. E a gente depois mostrou pro obstetra e realmente começou ali, com ele. Era assim, a gente entrava no consultório, a gente ficava, às vezes, bem mais do que o tempo normal de consulta e ele conversando com a gente, preparando a gente, assim, preparando principalmente a nossa mente, sabe? Ele foi muito usado por Deus, eu sou muito grata pela vida dele, até já falei isso pra ele. Fez total diferença, assim, nessa jornada. E como eu disse, né, ele foi uma pessoa que nos acalmou e tranquilizou muito nesse período. Tem profissionais e profissionais, né? Exatamente. Ele sempre usava alguns exemplos, né, via que a gente era novo, né, assim, não, olha por esse lado, um bebê na gestação é uma casa em construção, uma coisa parece que depois muda, enfim, ele foi muito usado por Deus ali. Às vezes eu voltava, brincava com a Laís e falava assim, nossa, mas esse médico tá com mais fé do que eu. Era bem isso. Era bem isso. E eu voltava dali da consulta um pouco mais tranquilo, né? Eu também sou muito grato à vida desse doutor, né? Porque nesse período foi muito importante pra gente mesmo. E com o evoluir da gestação, vocês foram descobrindo mais coisas? Como é que foi? O primeiro diagnóstico foi com 12 semanas, Sim, uma que foi alteração esse. na translucência. Sim. E aí, em consultório, o doutor deu a opção pra gente, tipo, vocês querem fazer exame? Vocês querem descobrir a genética dela? O que pode ser? É o exame cariótipo, né? Coleta o líquido amniótico e aí eles, pelo cromossomo do bebê que eles encontram no líquido, eles fazem ali uma avaliação. E a princípio, eu pedi a guia pra fazer. Falei assim, me dá a guia aí, vai. Se eu decidir, eu vou lá e marco e faço. Mas antes eu fiz também o NIPT, né? Que é o exame de sangue. Que aí é pela minha genética. Probabilidade. Uma probabilidade, assim, né? De, tipo assim, de 3 síndromes. Então, assim, pra síndrome de Down, pra síndrome de Edwards, se eu não me engano. Mas pela minha genética, dava risco muito baixo. Assim, quase 0. Então, ali, de uma certa forma, tranquilizou a gente, né? Pra síndrome, a gente ficou tipo assim, ela não tem não, síndrome não é. Sim. E a gente optou em não fazer porque é um exame que não é um pouco invasivo, Isso. né? Por mais que a gente não queria saber, às vezes, o que era, né? É porque, assim, igual você falou, né? Se fosse uma criança com síndrome, a gente vai amar a criança, independente. A gente tem medo do que pode acontecer com ela. Então, um exame invasivo pode afetar ali o desenvolvimento dela, então não vamos mexer nisso. Tem uns riscos, né? Tem uns dos riscos, exames. né? Então, assim, né, a gente conversou bastante, a gente falou, não, a gente vai seguir, a gente prefere ir até o final da gestação e ir fazendo passo a passo. Não ser invasivo nesse sentido, o que der pra fazer de exame a gente faz, mas não atrapalhar, né? Então, ser menos invasivo possível, né, pra gestação. E aí a gente decidiu por não fazer. O cariótipo a gente não fez, a gente ficou em paz. Isso foi bastante coisa assim. Conversamos bastante com o doutor também sobre isso, ele passou o ponto de vista dele. Era muito parecido com o nosso, do tipo assim, se vocês souberem, dá pra fazer alguma coisa? Não. Só aceitar e se Vocês preparar só vão pro saber tratamento. antes, né? Vocês só vão saber antes, mas... Aí eu falei assim, não, doutor, vamos esperar, vamos seguir a gestação. E aí, a gente foi fazendo os exames normais, digamos assim. Mas aí o doutor falou assim, olha, quando que vai dar pra ver melhor, ter uma certeza, assim, né? Tentar ver mais alguma coisa. Quando vocês forem fazer o segundo morfológico. Porque o segundo morfológico, ele vai avaliar todos os órgãos do bebê.
né? E aí, quando a gente foi fazer com 22 semanas, que é de... eu não vou lembrar agora. Mas eu acho que é de 22 a 24 semanas que você pode fazer. Por aí, E a gente foi fazer, e aí o doutor avaliando lá os órgãos e tudo mais, ele falou assim, olha, tem alguma coisa aqui na estrutura do coração. Tem alguma coisinha aqui que não tá do jeito que deveria ser. Talvez ele é médico, ele tá acostumado. Talvez ele até bateu o olho e sabia o que era. Mas ele não é um cardiologista, né? Sim. Então ele falou assim, olha, tem alguma coisa aqui no coração e você... eu vou colocar num laudo, você mostra pro seu obstetra, mas é importante você passar com um cardiologista pediatra. Porque aí você vai precisar fazer um ecocardiograma e tal, pra ver, de fato, se tem realmente alguma alteração ou não. E aí, acho que no mesmo dia, era sempre assim, né? A gente saía e já corria pro obstetra. Já ia direto, assim. Nossa, muito usado por Deus, gente. Que a gente já saía assim toda vez, né? Toda consulta. Ai, doutor, pelo amor de Deus, aconteceu isso. E ele falou engraçado, isso. né? Porque esse médico, pra ter essa disponibilidade, né? Ele sempre tinha. Falou, é Deus. Ele sempre encaixava ele sempre de alguma tinha. forma. Muito bom quando é assim, né? Não ter alguém por perto, que você sabe que pode ir lá, né? Fez muita diferença. E aí a gente partiu, né? Pra fazer o ecocardiograma, né? Com ecocardiograma com um pediatra, né? Que dá pra ver o coraçãozinho. E ali a gente descobriu que ela tinha um defeito no coração, né? Um defeito dentro do coração. E ela era muito pequenininha ainda, mesmo com 27 semanas. Até porque ela tinha uma cardiopatia. E isso fazia ela crescer menos do que ela deveria, né? E a gente teve a recomendação de fazer mais um ecocardiograma com 32 semanas, né? Mas por conta da pressão que aquele momento ali... A primeira que a gente fez foi com 26. Com 26 semanas, o primeiro eco. E ali a gente já tinha um diagnóstico. Sim, eu sabia. Ali, pronto, bateu o martelo. É uma bebê cardiopata. Foi bateu ali. o martelo. E ali a gente teve muita orientação do médico, né? Depois que a gente soube, né? Porque a gente tinha a opção de continuar investigando. Sim. É só um defeito? Tem mais alguma coisa? Mas assim, 30 e poucas semanas de gestação já é um momento delicado. De 27 semanas pra frente, a gente tinha uma preocupação muito grande. E aí? Ela vai chegar nas 28? Vai chegar nas 29 semanas? A gente começou poderia a viver nascer, assim. Poderia querer nascer. Então... Começou uma luta nesse sentido, né? De tipo, o doutor falou assim, olha, a gente já tem um diagnóstico, não vai mudar, né? Não vai mudar. Então, não precisa mais voltar lá. Porque eu acho que... creio que na mente dele era tipo assim, desnecessário. Vocês vão ficar lá só toda hora matutando em cima desse defeito que vocês já sabem que existe. Então, ele falou assim, vamos acompanhar de outra forma. Quando você já tiver a partir de 32 semanas, que o bebê já tá grande e tudo mais, pode sobrecarregar. Ele explicava lá, né? Sim. Aí a gente faz o cardiotoco toda semana. Que é pra monitorar... pra ver os batimentos cardíacos do bebê, se tá tudo bem, se tem alguma arritmia, alguma coisa. E a gente passou a fazer esse acompanhamento. Mas era exatamente essa luta, assim, da prematuridade. Não saber até quando... 37 semanas. Aí você fica ali, semana após semana. E agora? E agora? E mais uma vez o médico sendo usado por Deus. Porque a gente ia lá e ele falava assim, olha, agora a gente não pode fazer nada. O que vocês vão fazer? Vocês vão ir pra casa, 30 dias, o que vocês vão fazer? Vocês vão orar. Olha. E vão orar e vão esperar. O médico cheio de fé mesmo. Cheio de fé. E eu ficava assim, meu Deus, esse médico tá com muita fé. Eu tô aqui desesperado por dentro. Mais um mês, mais 2 semanas, enfim. Ficava desesperado. E ele acalmando a gente, né? E essa foi a luta, né? Até as 37 semanas a gente falava, vai chegar nas 35, vai chegar na 33, 34. Ia chegando, 35, 36, né? Nossa, então chegou até as 37? Chegou até as 40. Chegou até as 40, Até 40 semanas. Chegou até as 40, pode ir. E aí, quando foi chegando perto das 40 semanas, o doutor sempre nos preparando, e aí ele começou a nos preparar para o dia do nascimento dela. E aí eu falei assim, doutor, como que vai ser isso daí, né? Tipo, ele falou assim, olha, eu não faço mais parto, né? Só faço, assim, particular. Mas a gente não tinha condições de pagar, né? Sim. E aí ele começou... Mas ele nem ofereceu o serviço. Eu acho que ele já viu que a gente não tava nem pensando nisso, de uma certa forma. E ele começou a nos preparar pra enfrentar isso. Porque, assim, não é uma gestação normal. E ele falava pra gente,
Ele falava principalmente pra mim, né? Tipo assim, ó, sua gestação não é normal. Você tem uma bebê que é cardiopata, só que quando você chegar no pronto-socorro, ninguém vai te tratar diferente. Ele sempre falava isso pra mim, isso foi muito importante pra mim, né? Principalmente nas primeiras gestações, mas ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí com a sua primeira gestação, que você É só tem mais um parto, É só mais um parto, é só mais um bebê, o plantonista vai estar lá de saco cheio e você só mais uma. E ele falava assim, e tá certo. A gente viveu isso, bom, a gente bom que ele avisou. Bom que ele avisou vocês. Muita coisa. Ele contou até experiências, assim, de quando ele trabalhava nessas loucuras, porque hoje ele já é mais calmo, ele é senhor, né? Já deu uma parada nessas loucuras de médico, assim, de plantão, aquelas coisas, né? Mas ele nos preparou bastante e ele nos orientou tudo, assim, tudo pro dia do nascimento dela. E eu falava assim, doutor, eu quero cesárea. Sempre... Você morreu de medo de parto, meu Deus do céu. Aí eu falei pra ele, não, doutor, eu morro de medo. Nossa, se puder, pode me dar anestesia geral. Ele, não, aí não, né? Eu, não, pode me desacordar, eu morro de medo. Aí ele falou assim, não, mas pra você, acho que o melhor é cesárea. E ele falou assim pra mim, se no dia que você for pedir internação, que ele falou, você vai ter que pedir internação. Não espera, a não ser que a bolsa estoure, aí você vai pro hospital. Sentiu contração muito forte, vai pro hospital. Aquela contração de 1 minuto e tal. Mas, se você não quiser esperar, quando você fizer 40 semanas, ali vai no hospital e pede internação. Aí ele falou assim, se o plantonista que estiver lá for calmo, ele vai falar assim, volta quando a bolsa estourar. Ou, tipo, volta quando você tiver contração muito forte e tal, se for muito calmo. Agora, se for um plantonista, assim, mais... não quero colocar a mão no fogo, não vou arriscar, ele vai te mandar pra cesárea. Pra você já ter... Porque, assim, vai que acontece alguma coisa com a neném, né? Nesse tempo, e ele que não quis, né? Sim. E aí... no dia do nascimento, você quer falar um pouquinho do dia? Do dia... Só complementando também, é que, assim, outro ponto, né? Todo esse período, né, eu sou muito grato a Deus porque, assim, eu tive a oportunidade de ir em todas as consultas, em todos os exames. Então, Deus ter me proporcionado um emprego no qual eu tenha tido essa oportunidade é muito importante. Principalmente por ela ter essa cardiopatia, a gente fazia muitos exames e ela precisava de muito apoio, né? Verdade. Então, eu sou muito grato a Deus por ter acompanhado ela. Meu sonho realizado foi acompanhar ela todas as consultas, né? E, enfim. Mas o dia do nascimento foi uma coisa que a gente... Assim, né? A gente, por recomendação médica, a gente ia lá, 38 semanas, faz um cardiotoco. Se tiver dando alguma coisinha, uma arritmia, já pede pra internar, né? Mas aí a gente ia 38, 39, nada. Aí beleza. A gente foi 40 semanas. 7 horas da manhã, pegamos... 40 semanas certinho. 40 semanas certinho. Pegamos a malinha, vamos lá, talvez seja hoje. Eu fui totalmente preparada. Eu fui de jejum. Certinho, assim. Chegamos lá às 7 horas. E a gente chegou 7 horas por quê? Geralmente troca de plantão 6 horas. Isso. Aí, 7 horas, já tem 1 hora ali já de plantão, já ajeitou, já tá atendendo. Vai ser esse horário mesmo. Vocês pensaram em tudo, né? Em tudo. Né? E aí a gente chegou lá e geralmente eu ia, né, nos cardiotoco acompanhar ela. Eu não fui. Ela foi sozinha. Eu falei, não, pode ir lá, né? Já estamos acostumados com isso, já tá acostumada, pode ir lá. Aí beleza, essa parte aí eu já não vou recordar porque você tava lá dentro, né? Aí eu entrei pra fazer o cardiotoco, demorou um pouquinho. A gente chegou lá umas 7h20. Isso. Aí até eu entrar, passa pelo doutor, né? Aí, vamos lá. Cheguei, me chamaram, o doutor, né? Aí eu cheguei e falei assim, doutor, eu vim pedir internação, que eu tô de 40 semanas e eu tenho um diagnóstico de uma bebê com cardiopatia congênita. Aí ele olhou pra mim assim, tipo, não tinha nem prestado atenção no que eu tinha falado a princípio. Aí ele olhou pra mim assim, você quer o quê? Eu falei assim, nossa. Não sei lá, fazer um cardiotoco? Não sei. Não era pra você dizer o que eu falei que eu queria internação, eu pensei que ele tinha ouvido. Aí ele falou assim, mas você quer o quê? Aí eu falei assim, fazer um cardiotoco, não sei qual que é o procedimento aí, né? Aí ele falou assim, vamos fazer um cardiotoco, mas é bom depois você procurar uma clínica pra ver o coração da sua filha. Aí na hora eu nem me toquei, eu poderia ter me tocado, mas eu tava tão assim, né? Aí eu entrei pra fazer, né, o cardiotoco. Aí demorou. Aí depois eu saí. Aí fiquei lá na recepção de novo esperando o resultado do exame. Aí depois de um bom tempo, aquela demora toda, a mulher veio com o resultado.
Na verdade, ela nem veio com o resultado. Ela veio com uma guia, falando assim, olha, você vai lá no corredor tal e você vai fazer o ultrassom que o doutor pediu. Quando você pegar esse ultrassom, você volta aqui pra recepção que a gente vai te chamar de novo. Aí eu olhei pro Guilherme e eu falei assim, ué, fazer ultrassom com 40 semanas? É uma coisa incomum, né? Porque a gente falou, mas quebrou todos os protocolos, a gente veio aqui, a gente já tava até perdendo as esperanças, não vai ser hoje. Já era 11h30 da manhã. Nossa. Aí eu Você em jejum ainda? de fome, morrendo de fome, a pressão ainda. caindo, assim, toda hora. Aí ele disse, não, eu vou comer. O Guilherme até que saiu correndo, comprou um salgado, eu comi, quebrei o jejum. E já tava assim, eu até mandei no grupo da família. Falei assim, gente, não vai ser hoje. Mandei assim. Aí eu entrei pra fazer ultrassom. Aí o doutor falou assim, perguntou, mas por que esse ultrassom aqui, se você tá de 40 semanas? Eu falei assim, ai, doutor, não faço ideia. Mas vamos fazer, Só faz. Só faz aí, né? Fazer o quê? Aí fizemos o ultrassom e depois aí eu voltei pra sala do médico, já era umas 12h30. 12h30, exato. Isso. Aí... E dessa vez doutor, eu entrei com ela, né? Dessa vez ele foi comigo, porque ele tava assim, indignado. Como assim? Ultrassom, não sei o quê. Um monte de coisa. Tá acontecendo, né? Aí eu peguei o resultado do ultrassom e falei assim, doutor, tá aqui. Aí só que eu não falei nada, só dei pra ele ver. Aí no ultrassom, a idade gestacional tava menor, porque a Catarina era pequena. Pequenininha. Então eles avaliam ali pelo tamanho do bebê, não pela idade real, né? Eles não colocam a idade real. Sim, Então a Catarina, com 40 semanas, tinha tamanho de bebê de 37. sim. E aí o doutor olhou ali a idade de 37 semanas e falou assim... Ah, você tá de 37 semanas, né? Quando você tiver com 40, você volta. Aí eu olhei pra ela, ela olhou pra mim e falou, mas peraí, ela Aí a tem gente 40 olhou assim, semanas. Aí eu falei assim, não, doutor, eu tô de 40 semanas. É. Tudo bem, a barriga é pequena e tal, nossa. Mas eu falei assim, não, doutor, eu tô de 40 semanas. Aí ele, como assim você tá de 40 semanas? Aí ela explicou, né, que o bebê Aí eu era falei assim, cardiopata, né, porque ele observou, falou, não, mas peraí, cardiopatia, 40 semanas, tá com o bebê tamanho menor. Então aí Aí ele arregalou Aí o que olho, ele assim, entendeu, né? né? Aí Ele que ele entendeu. entendeu. Aí ele falou assim, inclusive, mas se você tivesse me avisado quando você chegou, você já tinha tido o bebê. Aí a Laís olhou pra mim e falou, mas eu te avisei quando hora que eu tem- Não, cheguei. tipo assim, mas doutor... Tem gente que vive em outro mundo, gente. Eu falei assim, nossa, E ele aí- foi a mistura do que o doutor me alertou. O tranquilão e o apavorado. Assim, não, Ao não, mesmo vai lá. tempo. Porque ele foi tranquilão no começo, mas na hora que ele viu o caso, 40 semanas, bebê cardiopata, não sei o quê. Ele, não, vamos pedir internação agora. Aí a voz dela Nossa. embargou, Ah, então né? foi nesse dia, então. É. Ela Foi internou. nesse dia, 12h30, mesmo com o jejum quebrado. E como que foi o parto? Assim, foi tranquilo ou foi meio tenso? Ah, eu tava nervosa, né? Porque eu já tava, assim, achando que eu ia embora. Aí eu tava pronta pra ir embora, né? Aí, na hora que o doutor até falou assim, não, eu vou pedir internação agora. Na hora que ele falou isso, a enfermeira já foi me puxando. Tira isso, dá tudo pro seu marido aí, que você não pode levar Até nada. o celular. Até o celular. Que a gente é grudado, o celular quase faz parte da mão. Aí, entreguei tudo pra ele, ela já foi me arrastando assim, rápido mesmo, assim. Aí eu fiquei numa salinha esperando, uma tortura, porque eu fiquei 3 horas. Nossa. 3 horas, Porque- assim, sozinha, olhando pro teto, sem celular nem nada. Só pensando em tudo, Era assim. o tempo de fazer a internação, né? E eu já sabia que ele ia aguardar 3 horas. Ela tava sem celular, a gente sem se comunicar. E eu lá fora já sabendo de tudo. Fazendo a internação dela. Porque o pessoal tava explicando pra ele, mas Explicando pra mim nada, pra mim, né? pra ela Sim. nada. E eu achando assim, não, mas ela vai pra um quarto, como é que vai ser? Como é que vai acontecer, né? Ela não, ela é por conta do diagnóstico da bebê, ela vai direto pro centro cirúrgico. E ela não sabia. E ela achava O que ela ia Guilherme pro recebendo quarto. essa notícia e eu assim, E lá. eu lá fora, falei, Ai, meu nossa, Deus. mal sabe que ela vai direto E eu pra achava sala que do o centro quê? cirúrgico. Que eu ia pro quarto. Porque quando eu vi a enfermeira ligando, eu só vi ela perguntando assim, o quarto tá pronto? Paciente, não sei o que, não sei o que, Liza, né? Aí eu falei assim, então eu vou pro quarto, né? Uhum. Aí nada. E o motivo da demora também, né, era por conta que a Catarina, ela precisava de uma UTI quando ela nascesse. Ah, né? Isso. isso. E Talvez aí, eles estavam preparando ainda. Isso, estavam preparando o leito. Mas assim, quando a gente se encontrou, a gente subiu, eu acho que assim, eu enxergo o parto, né, ela tem mais propriedade pra falar, mas acho que foi uma coisa maravilhosa tanto pra ela quanto pra mim. Sim. Foi um momento muito lindo pra gente, né? Uhum. Foi uma coisa tranquila, né? Claro que quando a gente entrou na sala de parto, né? Tinha toda aquela expectativa dos médicos, a gente sentia a tensão dos médicos, tinham em torno de 15 pessoas dentro daquela sala, né? E a gente via a tensão deles, o que pode acontecer com esse bebê quando ele sair. Uhum. E a gente ali esperando, né? E quando eles tiraram ela, né? A gente ouviu o choro, aí não teve como, né? As lágrimas, A né? gente chorou, né? Aquela coisa assim.
Que a gente esperou, a gente tinha tanto medo de nascer prematura, levou até as 40 semanas, exato. Deus cuidou de tudo, né? Sim. Até o momento ali, eu morria de medo. Nossa, gente. Eu nem tô brincando quando eu falei que eu queria ser sedada assim, total, desacordar. Porque eu não. Porque você só queria acordar depois, Nossa, E- eu morria de medo. Foi um momento muito lindo, né? Mas assim, infelizmente, né? Depois que ela saiu dali, ela nasceu uma criança totalmente bem pros médicos, tá tudo bem com ela. Não tinha nem motivo dela ir pra UTI, né? Uhum. A médica a pediatra, né, avaliou ela, falou, olha, olhando assim, não tem, Saturação boa, tudo né? Os bem, tudo batimentos. ok, Sim. mas a gente vai fazer um ecocardiograma nela. Uhum. E daí a gente foi pra sala de recuperação, né? Ficou uma horinha lá pra lá se recuperar e depois fomos pro quarto. A Catarina foi com a gente. Sim. Ficou 15 a 20 minutinhos lá com a gente e teve que fazer o ecocardiograma. Eu tive que acompanhar ela. Sim. E ali nesse ecocardiograma, não só foi confirmado que ela tinha um defeito, aquele defeito que a gente já sabia, como ela tinha um outro Mais defeito. Entendi. Uma E combinação. Uma combinação ali, de defeitos no coração. E ali a própria médica que estava avaliando falou: olha, tem que descer para UTI. Uhum. Tecnicamente explicando, né, ela tinha um defeito de septo, né? Defeito de septo é uma parede do coração, né? É a parede que divide as câmeras do coração. Do coração. Sim. E É como se tivesse um buraco, assim, né? Em vez de ter Isso. as paredes ali. Entre uma e outra as câmaras, né? Entre uma Isso. câmara e outra os tinha um entre espaço. os ventrículos Exatamente, ali. ela Sim. não tinha essa parede dentro do coração e fora ela tinha um estreitamento do arco aórtico, que é o que joga sangue do coração para a parte de baixo do corpo. Pro Ela corpo todo, pro na corpo verdade. todo, né? Ela tinha um estreitamento ali nesse arco. E aí foi triste, né? Porque É isso que eu ia perguntar. Quando vocês souberam disso, como é que foi a reação de vocês? eu não sabia como dar essa notícia para ela. Uhum. Ali eu Mas assim, pelo jeito que eu vi ele entrar no quarto, né? Porque eu pensava que a Catarina ia voltar. Sim. Né? Ela ficou 10, 15 minutos comigo ali. Eu mal peguei ela no colo. ela não Eu voltou. pensava que ela ia voltar do exame. Aí, demorando. E eu sozinha no quarto, né? E eu tava realmente sozinha. Não tinha nem outra mãe lá no quarto. Sim. E eu esperando e nada. Aí, na hora que o Guilherme entrou, que eu vi pelo semblante dele, eu já falei assim, vixe, tem alguma coisa errada, né? E aí ele falou assim, olha, a Catarina, ela já foi pra UTI. Aí na hora eu fiquei tipo... Mas Acho como que pra uma assim? Por mãe quê, é né? muito difícil, né? Você querer ter o seu bebê no colo, né? E você ficar 15 minutos com ele depois que ele nasceu, né? É uma coisa muito E o pior difícil. é, tipo assim, a mulher que, tipo, acabou de voltar, as pernas nem voltou totalmente, você não consegue nem levantar, fazer nada. E aí na hora eu fiquei meio assim, só que ainda assim, ao mesmo tempo que eu ficava na minha mente assim, nossa, mas o que tá acontecendo? Eu ainda tinha uma inocência ali de achar que a Catarina ficaria muito rápido no UTI. Ah, não, deve ser só até amanhã, tipo assim, tipo... Que a gente não quer acreditar, né, que alguma coisa que aquela coisa é muito grave. Vocês estão esperando que melhore e ela volte, né? E aquela incerteza é muito ruim, né? Mas quando ela volta, quando que isso vai, né? Quando que ela vai melhorar? Porque a gente pensa assim, mas ao mesmo tempo, né? É tudo incerto, incerto. E ela foi ficando na UTI, então. Daí pra frente ela ficou lá na maternidade em que nasceu mesmo na UTI. Uhum. E aí a gente entendeu por que ela tinha que ficar na UTI. Por conta do... Ela tinha todos os bebês quando nascem tem um canal onde passa o sangue, né? Como esse arco dela era estreito, não passava sangue suficiente. Mas o bebê, quando ele nasce, ele tem um canalzinho que fica aberto por alguns dias. E ali, então, compensava passando sangue tanto por ali quanto pelo canal estreito. Sim. Só que ela tinha que ir pra UTI pra tomar um medicamento pra continuar com esse canalzinho aberto. Né? Entendi. Que daí ela com esse canal aberto teria condições, né, até planejar uma cirurgia. Sim. Mas ali, digamos que ali começou a nossa luta, correria, né, pra tudo que é lado. A Laísa, depois que saiu do hospital, a Catarina na UTI, mesmo com os pontos, foi 17 dias seguidos pro hospital. A gente Todo dia. Todo dia. Eu tive alta e ela não. Eu acho ela que não. essa é a parte que mais dói. Isso é muito né? difícil. Né? Tipo assim, você vai embora e seu filho corta o fica. coração. É porque você fica tipo assim, poxa, eu sou a mãe. É. Na nossa mente é tipo assim, não, como assim ela tá melhor aqui do que comigo, sabe? Como assim? Parece que não entra na cabeça que ela tá melhor lá, sem você. Sim. Você vai pra sua casa e, tipo assim, não tinha como ficar lá. Nesse hospital não tinha como. Você tinha que ir visitar todo dia à tarde no horário do boletim. Uhum. Aí, eu tive alta no sábado, né? Foi no sábado, né? Foi no sábado de manhã. E ela ficou.
E a gente foi pra casa, mas a gente ainda assim achando que ia ser tudo rápido. Ainda tava numa inocência, sabe? De que era fácil, de que era rápido. A gente tinha essa inocência, né? E no domingo, o doutor cirurgião, o doutor Fernando Antoniali, ele ficou de ir lá pra conversar com a gente e explicar, né? E a gente foi no domingo. Tanto que foi nós duas, claro, e minha mãe. Até minha mãe estava comigo no dia. E a gente chegou lá, tinha marcado com ele 10 horas da manhã. E aí a gente ficou... Eu e minha mãe ficou até 4h30 esperando. A gente chegou lá, era 9h30 até 4h30. E foi... Nesse dia foi pesado pra mim. Nossa. 4 dias, né, ali de cirurgia e tudo mais. Ficar lá esperando o dia inteiro. E... Aí eu decidi ir embora. E o Guilherme ficou pra conversar com o doutor. E assim... eu já imaginava. Era tipo assim, nossa, eu vou embora, ele vai chegar, quer ver? Mas assim, a gente ficou esperando, mas a gente sabia que ele ia atrasar. E a gente escolheu. Bom, ele é um doutor que, assim, trabalha em vários hospitais, né? É referência, né? Tem a correria, a gente entendia. E é o que eu falava pro Guilherme. Eu falava assim, não, espera, às vezes ele tá numa cirurgia de emergência, às vezes ele tá salvando alguma vida. Vamos ter paciência, vamos esperar. Se precisar, ele vir 8 horas da noite, a gente espera. Só que aí o Guilherme começou a ficar preocupado comigo lá tanto tempo, né, e tudo mais. Aí eu falei assim, então eu vou embora. Aí eu fui embora com a minha mãe e o Guilherme ficou pra conversar com o doutor. E ali eu enxergo pra mim que foi o segundo momento que eu tive o maior baque de novo na gestação. O primeiro foi nas 12 semanas e o segundo foi naquele dia. Que eu queria que ela estivesse comigo pra gente conversar, mas ao mesmo tempo, depois de ter a notícia, claro, as explicações do médico, eu falei, seria bom ela estar em casa e não comigo aqui ouvindo. Porque assim, ouvir da boca do médico a complexidade que era aquilo, né, acabou comigo, né? Porque ele falou, olha, sua filha vai ter que fazer uma cirurgia assim, vai ter que corrigir isso, vai ter que corrigir aquilo. Ela sempre vai ser uma criança cardiopata. E eu dentro de mim sempre assim, não, ela não vai ser cardiopata. Tentando, né? Não, ela vai crescer bem. A gente tentando, né, imaginar na nossa cabeça tudo do bom e do melhor, né? Como pai, né? E ele falando, olha, talvez lá na frente, possivelmente ela possa ser mãe, vai depender muito. E assim, aquilo, cada fala que ele ia falando, né, explicando e acabando comigo. Sim. Acabando comigo. Porque a gente como pai, a gente quer o melhor para os nossos filhos, né? E, enfim. Não, e além de tudo, eu acho que aí o medo começou a ficar real, né? O medo de cirurgia. Medo foi ali de que caiu a ficha. se agravar, assim, tudo, né? Foi ali que caiu a ficha da complexidade, assim. Que na hora que E a gente ficou assim, nossa, e minha mãe em casa agoniada, a família, assim, agoniada, né? Esperando o Guilherme voltar pra saber o que ia acontecer, se a Catarina já ia ser transferida. Sim. Porque a gente sabia que lá não seria cirurgia. A gente já sabia. Isso. Que não seria no hospital que ela nasceu, que ela teria que ser transferida e tal. Sim. E a gente só queria saber se já tinha vaga, se ela seria transferida. E aí, quando o Guilherme chegou com a notícia, com tudo isso que ele ouviu, né? Nossa, assim, não teve como. Assim, eu chorei muito. A minha mãe chorou, né? Minha mãe tava comigo. Minha mãe foi pra Montemor. Pra ficar com lá, você. E meu pai tava em casa sozinho. Aí, minha irmã, meu cunhado, que a gente falava pra eles primeiro assim por chamada, né? Tava lá também. E aí a gente conversava por chamada. E aí eu até falei pro Guilherme, falei assim, faz assim, ó. Já liga pra ele e você conta pra todo mundo de uma vez. Pra você não ficar repetindo a história toda hora. Porque dói ficar falando toda hora, né? E aí ele contou. Mas aí fala o que o médico falou, né? Assim, e esse é o ponto, né? Depois desse, na verdade, com essa conversa, foi baque atrás de baque. Foi pancada atrás de pancada, que a gente não esperava. Porque assim... só rasteira, digamos assim. Eu acho que em nenhum momento a gente se levantou. A gente sempre se apegava a alguma esperança. Sim. Naquele dia a gente se recuperou. Ou não, ela vai passar por cirurgia? Vamos se apegar. Vamos lá. Ela vai passar por cirurgia. Ela vai corrigir. Aí chegou o baque. Não tem vaga no hospital que ela precisa fazer a cirurgia. Foi o primeiro baque. Aí, beleza. Não tem vaga. Vamos lá. Vamos crer que vai surgir essa vaga. E a vaga não ia surgindo. Os dias iam passando. Ela teve uma infecção. Uma infecção generalizada. Com pouquíssimos dias de vida. Nossa. No quinto dia de vida, a gente... hospitalar que fala, né? No quinto dia de vida dela, a gente chegou pra pegar o boletim. Aí você entra e você... Pum. Entubada. Entubada. Ela não tava entubada, Vocês né? chegaram lá e viram
Já tinha acontecido a intubação. Já tinha acontecido. Já tinha acontecido, E porque esse era sempre durante a noite. Mas, Isso. assim, foi Entendi. naquela noite que ela teve, assim, uma recaída muito grande. Sim. No dia anterior, ela tava com CPAP, mas aí a médica falou assim, a gente colocou porque ela tá com taquipneia. Ela tem uma respiração muito cansada, então é pra ajudar, pra ela não fazer esforço. E aí tá aí tudo bem. Só que aí no dia seguinte, entubada, aí você fala assim, não, tá grave. Agora é UTI mesmo. Tá entubada, né? E aí a médica explicou pra gente que naquela noite ela teve uma recaída, ela teve convulsão, ela teve... saiu nos exames que ela tava com anemia, plaquetas baixas. Ela realmente, naquela noite, assim... E era baque atrás de baque. Porque falava assim, enquanto ela não melhorar, ela não vai ser transferida. Exato. Aí a gente falou, pronto. Pronto. E agora, como que fica? Tava tudo piorando, né? Porque o médico ainda tinha falado uma coisa pra nós, que como leigo a gente achava que era assim, muito assim, que essa medicação que ela tomava pra manter aberto ali o canalzinho, ele falava que ele não queria que ela ficasse mais de 5 dias. Aí a gente, e agora? Ele deu um prazo máximo de 30 dias, né? Porque assim, nem a medicina sabe explicar quais são os efeitos colaterais. Se ficar muito tempo. Se ficar mais de 30 dias. Então a gente começava a ficar desesperado. Passava uma semana, ela não melhorava. A gente pensava nisso. Mas assim, como leigos, porque os médicos não estavam preocupados com isso. Eles estavam vendo muito mais do que a gente. Sim. Né? E a gente via a Catarina ali. E eu acho que realmente começou mais um baque ali, grande. De ela pegar uma infecção, né? E começou a passar os dias. E nada de vaga. E nada de melhorar. E a gente, assim, até no 16º dia. 16 dias que a Catarina tava lá, naquela UTI. E aí, eu fui pro hospital e era tão ruim, sabe? Até Campinas é uns 30 minutos, né? De Montemor pra Campinas. Aí aquele percurso que parece que não chega nunca, mas também chega rápido. Mas você já pensou tudo. E aí a gente via a Catarina rapidinho. Eu não aguentava ficar muito tempo, né? Eu ainda tinha muita pressão baixa, assim, caía muito minha pressão. Era uma UTI pequena, não tinha como ficar lá do lado dela. E naquele dia foi o dia que eu voltei esgotada. Que aí eu, assim, entrei no banheiro pra não chorar na frente de ninguém, né? No caso dele, da minha mãe. Aí eu chorei, tudo que eu tinha pra chorar. Falei assim, Deus, não aguento mais. Tipo... E ainda tava no... É que você não sabia o que vinha pela frente, mas ainda tava no início, né? E eu achava que ali era, assim, o pior do pior. E eu falei assim, Deus, eu não aguento mais, chegou no meu limite. Faz alguma coisa. Assim, não sei o que pode acontecer. Mas como que vai ser? Sabe? 16 dias na UTI já, e eu achava que era muito. E nesses momentos, o que vocês tinham de resposta de Deus das orações de vocês? Porque eu acredito que toda noite que vocês estavam longe dela, não tinha como dormir tranquilo, né? Vocês estavam ali e oravam. E o que vocês recebiam de Deus nessas horas? Não sei você, mas eu nada. Deus silêncio. Tava em silêncio. Deus tava assim, em silêncio. Era um silêncio que doía. O silêncio de Deus dói, porque de Deus dói. A gente sente que o silêncio de Deus é como se você tivesse de castigo. É como se Deus tivesse te colocado no cantinho da parede, você virado pra parede e fica aí, em silêncio. E é um castigo que também, você não entende, porque você fala, Deus, eu tô vivendo tudo aquilo que você planejou pra nós que somos seus filhos. O seu sonho é família, né? Nós formamos uma bela família. Tínhamos sonhos de casar cedo, de ter filhos cedo, de ter muitos filhos. Por quê, né? Ou seja, tava tudo sendo escrito, né, da forma correta até chegar nesse ponto, né? E vocês se perguntaram ou questionaram a Deus do porquê? Teve essa pergunta, assim, né? Por que com a gente? Por que isso? Sim. Assim, acho que em todo momento, né? Eu sempre me questionei, assim, mas eu também sempre me coloquei à disposição de viver o que Deus queria pra mim, né? Sim. E eu sabia que o que Deus poderia ter pra mim não fosse da forma que eu queria, né? E tava acontecendo, assim. Eu só... talvez a minha angústia ali, e até hoje, assim, de uma certa forma, não era estar vivendo um deserto, assim. Era o silêncio. E tipo assim, ai Deus, que custa?
sabe? Que Uma palavra sua já resolve tudo, né? já acalmaria, sabe, o coração, já mudaria tanta coisa, mas E eu nesse enxergo, dia, de né? uma certa forma, eu tive uma resposta, né? Uhum. Porque nesse dia que eu me senti esgotada, no dia seguinte que a gente chegou no hospital, o doutor estava lá. E eu não tinha conhecido ele, né? Uhum. E de uma certa forma foi até uma cena engraçada, porque eu tava esperando na porta, assim, e tem que vir uma enfermeira pra liberar a porta. E eu tava esperando lá pra entrar na UTI, aí eu só vejo vindo um doutor alto, assim, aquele jaleco branco. Aí ele que abriu a porta. Na hora que ele abriu a porta, ele foi perguntar se uma certa mãe tava lá. Só que eu já fui assim, quase me enfiando no jaleco dele pra ler se era o doutor que eu tava esperando que estivesse lá. Que eu queria conhecer ele, queria tirar dúvida, aquela coisa. E era ele. Era Na hora que eu li lá, Antoniale, eu falei assim, é você mesmo, né? Aí eu falei pro Guilherme, eu olhei, o Guilherme tava lá no fundo, assim, o doutor tá aqui. Uma felicidade. Aí eu já fiquei feliz, porque pra mim aquilo ali era algo muito bom. Significava uma coisa muito boa. Ele estava lá, nem era pela Catarina. Ele foi lá fazer uma cirurgia e uma outra bebê. Mas ele entrou na UTI, ele viu a gente lá. Uhum. E aí ele foi lá conversar com a gente. E nesse dia ele deu notícia de que a vaga da Catarina tinha saído. E que ela ia ser transferida naquele dia mesmo. Nossa, que bênção. Aí de eu certa quis forma chorar, já foi uma assim, resposta, né? né? A Foi oração uma de resposta. Foi uma vocês. resposta. Eu havia uma frase que eu nunca esqueci, né? Que isso faz muito sentido pra mim. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus, né? Então, Deus está em silêncio em muitos momentos, mas não significa que ele tá indiferente ao que a gente tá sentindo, né? E isso é uma coisa muito interessante, né? Porque assim, mesmo todo nesse período, na verdade, até hoje ainda eu sinto um pouco do silêncio de Deus, mas de forma alguma eu não consigo não enxergar ele. Sim. Eu enxergo ele em todos os momentos. Amém. Né? Então, isso realmente é uma coisa que testifica dentro do meu coração mesmo. Na gestação, eu senti, sim, uma direção de Deus. Sim. Que eu tava em casa e eu sou assim, eu viajo muito. Viajo muito, assim, na minha mente. E... Já que eu ia falar que viaja. Pega a mala e vai. Não, eu viajo mente. muito na minha mente. Nas minhas conversas comigo mesma, nas minhas conversas com Deus, eu viajo, assim. E eu tava lá em casa pensando, assim, no hino do Voz da Verdade. Sempre, olha só, né? como que começa, né? Eu acho que Deus que faz eu pensar as coisas e ele depois encaixa lá o quebra-cabeça. Ou talvez o quebra-cabeça só faça sentido pra mim. Mas vamos lá. Eu tava pensando no hino do Voz da Verdade, que foi gravado em 2015. E eu amo muito esse hino, porque ele fala assim, só o refrão dele é decidir por Jesus. Porque sem ele, eu não tenho vida, não tenho paz. E os sonhos morrem. Aí ele fala assim, se todo o universo fosse meu, eu trocaria por Cristo. Só pela vida que ele me deu. Só que no original ele não fala só pela vida que ele me deu. Ele fala só pela paz que ele me deu. Só que depois no resultado final ficou vida. Aí eu fiquei, por quê? Ué, por quê? Por que trocaram vida por paz por vida? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu vou ter essa resposta? Não, né? Mas aí eu fiquei pensando nisso. E aí, analisando outros hinos do Voz da Verdade, eu fiquei... caramba, o pastor Carlos Moisés, ele fala muito de paz. Muito, muito, muito. Tudo é paz, paz, paz. Pra ele, eu entendo que paz é mais importante que vida. Por que será também? Tudo era por quê, assim? Por que será que pro pastor paz é mais importante que vida? E eu fiquei nesse questionamento até eu chegar no hino dele, que eu tive a resposta. Que ele fala que é o hino Desejo de Vida. Eu até falo isso pra ele lá, na oportunidade que eu tive lá no Voz da Verdade. E o hino Desejo de Vida, ele fala assim, desejo de vida, mas o que é vida sem paz? Aí ele fala, são coisas que morrem e não voltam mais. Aí ele fala, na busca incessante, você busca, mas a alma não alcança. Desejo não compra a viva esperança. Aí ele fala, a sua alma, ela morre aos poucos. E assim, aí eu fiquei com essa frase na minha mente. Isso durante a gravidez, é o desejo de vida. Mas o que é vida sem paz? Verdade. Aí eu falei assim, aí naquele momento eu senti que Deus queria falar comigo através dessa frase, desse hino. E eu não parava de escutar esse hino, né? E aí eu ficava ouvindo. Eu falei assim, Senhor, não sei o que o Senhor tem nisso.
mas uma hora a resposta vai vir. E eu vou ficar com isso na minha mente. E eu fiquei com isso na minha mente. E tudo que eu falava assim, desejo de vida, mas que é vida sem paz? E durante todo esse processo, eu pensei muito nisso. Eu falava assim, Deus, eu quero tanta vida pra essa menina. Pra minha filha, pra mim. Eu quero vida em abundância. Mas eu quero com paz. Porque não adianta ter uma vida se você não tem paz. E aí eu comecei a entender. E eu fico muito admirado, né, com a força, né? Na verdade, a nossa filha, né, eu entendo que o propósito dela pra nós, né, foi mudar muita coisa na gente pra melhor, né? Eu vejo muitas coisas na Liza, né, por ser marido dela, que mudou muito depois da vinda da Catarina. Coisas que eu imaginava que seriam dela, mas não. Eu entendo que a vinda da Catarina moldou muitas coisas para melhor, né? Por exemplo, 17 dias. Aí você admira a força de uma mãe, né? Sim. 17 dias longe do seu bebê, que é uma coisa que me cortou muito o coração, né? Sair daqui do hospital com ela, sem a Catarina. Porque eu via as outras mães, outros pais saindo com o seu bebezinho, e o nosso ficava lá na UTI, né? E eu ficava pensando nela, como é que tá a cabeça dela como mãe, Verdade. né? E voltar naquela UTI com cortes, né, de cesárea. Ela não teve recuperação, né? Sim. Então a força que já estava sendo gerada dentro dela, aliás, a força que foi gerada dentro dela já estava tendo um reflexo nela, né? Então isso eu admiro muito, né? Admiro muito. Ali é quando morre uma mulher, nasce uma mãe, né, Liza? Que ali vem força da onde a gente não entende. Deixa eu pedir uma coisa pra vocês. Vou perguntar sobre a cirurgia. Sim. O nosso tempo tá correndo muito rápido. A gente vai ter que ser um pouco mais sucinto. Não, tudo bem. Mas eu quero muito que a gente passe por todo o processo. E aí, como que foi desse período que ela ficou internada até ela conseguir finalmente a vaga na cirurgia? Ou isso demorou muito ainda? Como que foi? Então, com 17 dias, ela foi transferida pra PUC, a PUC de Campinas. Lá é uma referência em cardiologia e tudo mais. E é lá que o doutor preferia também pra fazer cirurgia. Não que não houvesse outros hospitais, mas ele preferia lá. Então é lá mesmo que vai, né? Sim. E aí ela foi transferida, foi num sábado. E chegando lá, já tinha inaugurado uma nova UTI. Tava tudo lindo, maravilhoso, leitos novos, mais leitos, né? Que já era 10, de 5, né? Foi pra 10. Tinha espaço pros pais, então a gente pôde ficar na UTI com ela. Nossa. Que fez toda a diferença já dá um dos alívio, quartos, né? Pra gente poder ficar lá. Porque, assim, a gente se ama muito, mas a gente queria ficar com ela, né? Ela que estava necessitada. É compreensível, E aí, quando ela chegou lá, a gente ficou esperando, né? E aí os doutores foram lá, viram a Catarina, coletaram alguns exames. E aí depois eles falaram pra gente, ó, ela tá num estado muito grave. A gente observou que ela tá com a barriga distendida. Ela tá numa situação assim, a gente vai ter que avaliar melhor, mais a fundo. Mas, a princípio, tá preocupando a barriga dela. Tá muito distendida, né? E aí, isso aí foi mais uma luta, né? Porque ela foi transferida pra lá e ela precisava passar pela cirurgia do coração. E a gente achava que ela tava bem, que ela tinha sido transferida porque ela estava bem. E que seria rápido. Sempre na mente que seria rápido. E não foi. Os médicos começaram a conversar sobre o estado dela e que eles concluíram que ela não estava apta pra passar por cirurgia. Não a cirurgia corretiva. A definitiva, que a gente fala, né? A definitiva. Sim. A que vai corrigir o coração ali, tudinho, e acabou. Ela ia ter que passar por uma cirurgia paliativa, que é uma cirurgia, assim, que vai corrigir temporariamente, né? E... o que eu costumo dizer é que essa primeira cirurgia era uma cirurgia para mantê-la viva. Sim. Ela não tinha condições de fazer uma correção, né? Sim. E a gente esperava que ela ia fazer essa correção logo que chegasse lá, e o médico conversou com a gente, né? Na verdade, mais uma vez, né, graças a Deus a PUC tem essa estrutura para os pais ficar, né, e eu tava de férias, enfim, né, licença estendida, eu pude ficar lá, né, mas mais uma vez foi uma outra vez que eu tive um outro baque, eu tava ali sozinho e eu recebi a notícia, olha, a cirurgia vai ser assim, 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 a gente concluiu que ela não tem condições de fazer a cirurgia corretiva, e para mim foi um baque, porque eu falei, vai corrigir, ela vai embora. Não, ela não tem, os médicos olharam, avaliaram
o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma cirurgia paliativa. Sim. E que, em resumo, era o quê? Para manter ela viva. Sim. Né? Para ela ter condições futuramente de fazer uma nova correção, uma nova cirurgia, que seria essa correção definitiva. Né? E mais uma vez eu tava sozinho e foi muito difícil para mim ele não estar com ela. Né? Ele sempre recebendo as notícias. É mesmo, repassar até agora mim. já é a terceira vez. Já. É. E assim, ela foi fazer, ela tava numa situação muito grave, mas assim, a gente entende pelos médicos, né, que ela tinha que fazer essa cirurgia logo também, essa paliativa. Porque ela não tinha condições de fazer a cirurgia definitiva, mas também se esperasse muito, se esperasse pelo menos um pouco também, talvez ela piorasse. Sim. E ela foi fazer essa cirurgia paliativa, depois ela ia fazer também uma colocação de stent, que também é uma cirurgia para um bebê, né? Uma cirurgia. É o cateterismo, cateterismo. Sim. E ali, para mim, foi um dos momentos mais difíceis, porque eu sempre... Na verdade, ali, quando a gente deixou a Catarina naquele centro cirúrgico, na verdade... Foi a primeira vez, Foi né? a primeira vez, eu desabei, chorei igual uma criança, naquele corredor daquele hospital, de soluçar, né? De desespero, de tipo assim, será que ela vai voltar dali? Sim. Né? Foram 4 ou 6 horas, mais ou menos. Foram 6 horas de cirurgia. 6 horas de Desesperador, cirurgia. Né? E aí a luta dela continuou, né? Porque o que mais a gente queria ouvir dos médicos foram, deu tudo certo. Quando a gente viu retornando, falou, viu o doutor, né? E ele viu a gente, né? Ele, olha, deu tudo bem, a gente conseguiu fazer o que a gente queria, mas... Esse mais, né? Falei, pronto. O mas tem, sempre quebra. Mas ela teve uma parada cardíaca de 2 minutos. Nossa. Né? A gente conseguiu fazer ela retornar. Na verdade, não foi uma parada literalmente, né? Porque parada não é só quando o coração para, mas quando ele tem um ritmo... Ele tava bem lentinho, bem lento. assim, Sim. Né? Insuficiente. Né? Insuficiente. Ele falou assim, olha, a gente não vai saber dizer quais danos que isso ocasionou. Pode não ter ocasionado nada, porque um risco médico que a gente considera é acima de 5 minutos. Sim. Mas a gente só vai poder avaliar isso depois que ela acordar, enfim, né? Danos neurológicos, né? E a gente ficou com aquilo, né? E aí, como é que vai ser? Será que ela tá bem? Será que não aconteceu nada? Né? Aí eles falavam assim que só dava pra saber quando o bebê acordasse. Mas aí a gente já tinha em mente que tem a recuperação, ela continuava entubada, só quando desentubasse, porque continua sedado. E foi uma luta ali, né? Ela voltou da cirurgia e tudo mais. E a barriga continuava ruim. E a gente não entendia que a preocupação dos médicos era isso. E é difícil. A gente... Parece que a gente fechou nossa mente, assim, sabe? Sim. Os médicos falavam e a gente não entendia. E eles falavam a preocupação deles e tudo mais, e a gente não entendia. Dá vontade de falar, ela já tá boa, me dá aí, deixa eu levar embora. Na verdade, o que a gente teve e que ainda continua tendo, a gente tinha muito excesso de fé, né? A gente não conseguia enxergar o lado negativo. Pra vocês tudo ia dar certo Tudo e ia pronto. dar certo. E aí, tentando resumir, ela ficou um bom tempo ali ainda, assim, nesse, né? Aí os médicos falavam assim, olha, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa estubar ela e precisa voltar a alimentação dela. Mas como ela tava com a barriga distendida, ela não podia alimentar. Era enterocolite que ela estava. E a enterocolite é uma inflamação no estômago ali, no intestino. E enquanto tá assim, eles têm que colocar uma dieta de tipo, só numa nutrição parenteral e pronto. E aí ficou naquele negócio de, vamos tentar. Aí começa a dar leite. E era tipo assim, 1 ml por hora. 1 ml não é nada. Por hora. Nossa. E aí eles iam, aí aumentava pra 2, aumentava pra 3. Aí quando chegava num tanto, a barriga dela inchava de novo. E aí ficou, tipo, nesse difícil, looping, assim, né? E voltando a uma frase que você falou, né, de não, na verdade, de ver Deus em tudo isso, né, que é assim, ela teve essa parada cardíaca, mas não foi um impeditivo para ela continuar com a gente. Nessa fase da enterocolite, a enterocolite ela tem 3 estágios, se não me falha a memória. Ela teve o estágio 2, ou seja, Deus não permitiu que ela chegasse no estágio pior, né? E o que esse estágio pior poderia, talvez ele tirar a vida dela, porque o estágio 3 da enterocolite é uma perfuração de intestino. E é uma coisa que os médicos falaram pra gente, E olha, vai pra sala de cirurgia. se perfurar o intestino, vai ter que fazer a cirurgia no intestino para reconstruir. E assim... Mas aí, nisso eles falavam com certeza que ela não voltaria. Que ela não voltaria. É. Então, assim, eu sempre enxergava, mesmo, né, Deus em tudo isso. Não, até aqui vai acontecer isso. Daqui pra cá, não.
né? Uhum. Eu sempre enxergava isso, né? Mesmo não querendo que não acontecesse nada. Uhum. Mas as coisas boas eu absorvia pra mim e falava, Deus tá permitindo que daqui não aconteça mais nada, né? Sim. E aí foi essa luta, assim, né? Da enterocolite. Foi literalmente essa luta. Sim. Ela tava entubada, porque ela tava fraca. Tudo é muito junto, assim, né? Uhum. A gente acha que não, mas tem tudo a ver. Ela tava com ali um problema no intestino ali e tudo mais, na barriguinha. Mas deixava ela cansada, deixava ela mais debilitada. Isso tornava mais difícil de estubar ela. E aí foi passando o tempo e nada. E aí, mais uma vez, chegamos no nosso limite. Uhum. É até injusto dizer que Deus não nos respondeu, porque Deus nos respondeu. Talvez, eu acho que a gente quer que Deus fale com a gente todo dia, toda hora. Uhum. Mas não é bem assim. Eram umas respostas esporádicas, assim. E foi novamente isso. Sim. A gente chegou no nosso limite de novo, né? Que os médicos conversaram com o Guilherme. Novamente era ele que tava De lá. novo De novo você. eu tava Quarta lá. vez. Quarta vez. E ele que tava lá, e ele recebeu a notícia que os médicos falaram assim, ó, seguinte, a Catarina, ela tá entubada há muito tempo. Isso é muito perigoso pra ela. E ela não tá evoluindo. A gente já tentou muitas vezes e não tá indo pra frente. A gente tenta voltar à alimentação, a barriguinha dela não melhora, ela não tá se curando. E o único tratamento pra enterocolite são os antibióticos, são os remédios. E nada acontecia, nada mudava. E aí eles falaram assim, a gente vai dar 1 semana pra Catarina, porque senão a gente vai fazer uma traqueostomia nela. A traqueostomia eu não vou saber explicar muito bem pra quem não conhece, mas eles fazem tipo um furinho aqui, põem um negocinho aqui pra respirar por aqui, né? Sim. Mas é uma cirurgia. E esse foi mais um baque, né? Porque de tudo... na verdade, a traqueostomia é quando os médicos já não conseguem mais seguir. Falando, olha, aqui a gente vai ter que intervir. E a traqueostomia, eu não queria que eles fizessem, seria um cortezinho no pescoço. Sim, né? é reversível, E é mas a gente reversível. não queria que ela passasse por isso, né? Verdade. Uhum. E daí ele conversando comigo, eu falei, olha, o médico, né, tentando buscar meios, não, olha, não, mas aí é reversível. E eu, não Não quero. quero, para com isso. E aí, desculpa. Ou seja, tudo que tava vindo era sempre assim, é cirúrgico. É um furinho aqui, é um corte ali. É um negocinho. E tudo piorando, né? E quando que foi que vocês conseguiram... Ou seja, ela nasceu, ainda tava, nem conseguiu melhorar pra ir pra casa. Mas quando foi que vocês conseguiram passar, pulando um pouquinho de etapas, passar por esse processo de internação pra vocês? Vocês foram pra casa com ela. Sim. Então, foi exatamente nisso, porque Foi nesse período. Isso. com essa notícia, a gente já falou assim, não, de forma alguma. E mais uma vez, né, eu enxergo Deus nesse momento, porque assim, eu não queria que acontecesse a traqueostomia. Sim. E o médico falou assim, eu não vou fazer uma traqueostomia nela por um motivo, ela tá com uma inflamação na traqueia. Nossa. Por isso que eu não vou fazer uma traqueostomia. E daí eu Naquele enxergo momento, Deus né? de novo nisso. Senão Dando teria mais uma feito, né? chance pra Exatamente. gente, né? E, E eu quero falar um pouquinho exatamente nisso. Que chance era essa que Deus estava dando pra gente? Era comigo. Era uma resistência minha. Eu sentia que eu precisava contar o testemunho da Catarina. E eu não tinha feito, assim, até o momento, sabe? Uhum. E nossa, eu relutava muito. Questionava Deus, eu não quero falar, eu não quero expor minha filha. Não quero de forma alguma. E só que aí sabe, tem uma hora que Deus te dá o checkmate ali. Que você tem que fazer e pronto. Uhum. E aí eu fui e fiz. Eu contei a história da Catarina no meu Instagram. Contei tudo. Tudo. Um monte de gente, assim, mandou mensagem. Meu Deus, eu não imaginava, não sei o quê. Um Uhum. monte de gente ali começou a acompanhar, começou a interceder por nós, pela Catarina. E aí, quando chegou nesse momento, que eu senti o que Deus queria. Que aí, na hora eu falei assim... Na hora eu pensei assim... eu vou ter que fazer. Aí, o que eu fiz? Essa conversa com o médico foi numa segunda-feira. Uhum. Eu marquei um clamor quarta-feira. E aí, eu marquei um clamor quarta-feira, 11 horas. Um pouco antes do clamor, o Guilherme tava lá. Ele que tava lá ainda. A médica entrou lá e ela falou assim... vamos estubar você amanhã? Vamos tirar esse tubinho? E aí, o Guilherme falou pra mim. Aí eu falei assim, mas como assim estubar amanhã? A menina tava até anteontem, né, pra fazer uma traqueostomia e tudo mais. Mas amém. Eu falei assim, Deus já tá respondendo nossas orações.
A gente nem fez o clamor ainda. Uhum. E aí, na quarta-feira, 11 horas, a gente fez o clamor. E aí, a Catarina, no dia seguinte, foi estubada. Olha. Graças a Deus, ela foi estubada e ela ficou super bem. Ficou super bem. E dali pra frente, assim, as coisas andou, sabe? Ela foi estubada, ela voltou a se alimentar, coisa que ela tava ali já, né? Praticamente 3 meses tentando. E ali, e assim, não tem nem como explicar. Foi Deus. Assim, como tudo andou. E a gente ficou mais uns 10 dias ali na UTI até ajeitar tudo, até porque ela saiu da intubação, foi pro CPAP, aí tirou e ajustou a alimentação. Aí a gente foi pro quarto, ficou mais uns dias, e aí a gente teve alta. Grande dia da alta. Nossa, 95 dias. Nossa, muito tempo. 95 dias. E vocês foram aguardar a cirurgia final em casa, porque ainda não estava livre da cirurgia final. E como foi essa parte? E a gente vai ter que passar mesmo bem rapidinho, porque o nosso tempo aqui já foi... Não, essa parte foi maravilhoso, né? Na verdade, ali, quando a Liza, né, compreendeu, né, que qual era o propósito de tudo isso, né, com a vinda da Catarina, né, foi maravilhoso para ter ela em casa, né? Mas aí a gente foi entendendo qual era o propósito de Deus, né? Sim. A gente não queria expor a nossa vida, porque a gente sabe, se a gente expõe a nossa vida na internet, tem muitas coisas boas, muitas pessoas nos aproximou da gente, ajudou a gente em oração. Desses momentos que a gente passou, desses baques, foi as orações que as pessoas faziam, as campanhas nas igrejas, que nos sustentavam. Igrejas. Então vocês se sentiram muito suportados, assim, né? Tiveram esse suporte. Eu dei esse exemplo, não, né? Mas no primeiro clamor que a gente fez pra Catarina, né? Na segunda internação dela, eu falei exatamente isso. Eu falei assim, gente, ó, chega um momento que a gente perde as forças. E eu citei a passagem de Moisés. Quando ele sobe pro monte pra orar e Josué vai lutar. Sim. E enquanto Moisés tá com as mãos erguidas, o povo vence. Ele vê o povo vencendo, o povo de Israel. Mas tem hora que ele cansa. Sim. E aí ele... Opa, caiu aqui meus braços, tô cansado. Deixa eu respirar, mas não tem tempo pra respirar. O povo começa a perder. E aí, os 2 amigos de Moisés que estavam ali, no caso do irmão dele, e Arão e Ur, né? Eles fazem o quê? Começam a segurar os braços de Moisés para que ele consiga ter forças para fazer o que era necessário pro povo vencer. E eu dei exatamente esse exemplo. Eu falei assim, gente, a gente tá igual Moisés, a gente tá cansado, a gente não aguenta mais. Mas vocês estão sendo a nossa força, vocês estão mantendo os nossos braços erguidos. Falei isso no primeiro clamor. E a gente passou 4 meses maravilhosos com a Catarina. Foi assim, maravilhoso, dia após dia. A gente queria ter feito muito mais coisas com ela, por ela. Nossa, a gente queria ter levado ela pra conhecer lugares. A praia, que é o que eu mais amo particularmente. Assim, não tivemos oportunidade, mas assim, o simples cotidiano é maravilhoso. É verdade. E é isso que a gente tenta falar pras pessoas também, principalmente quando você tá no hospital. Meu, você tá ali, você fica ali dia após dia, você fala assim, ir pra academia nem é tão ruim assim, meu. Ruim é ficar aqui. Ruim é ficar no hospital, sabe? verdade. Ruim é ficar no hospital. O cotidiano é maravilhoso. E passar um cotidiano, assim, 4 meses disso com a Catarina foi maravilhoso. Conhecer ela, sabe? Ver o sorriso dela, como ela era esperta. Que ela saiu super bem. Quem olhava não falava, sabe? E a gente passou 4 meses e em setembro a gente voltou. Foram 4 meses que eu falo, né? Foi uma vida, né, em miniatura, né? Foram os meses mais lindos da nossa vida, né? E onde surgiu tudo isso, né? A nossa página, que a gente fala, né? Nossa Família Milagre, né? Ah, foi aí que surgiu, quando vocês estavam em casa eu já com tinha ela. essa página, só que essa página eu tinha feito há muito tempo, já 2023, mas era uma página que eu postava só cortes de músicas que eu gostava, músicas gospels, né, os hinos, e só. Eu não aparecia nem nada, era totalmente escondido, talvez ninguém imaginava que era eu por trás. E a página cresceu e tudo mais, até do TikTok, mas eu deixei parada depois de um tempo, realmente parada. E aí, no processo, eu falei assim, eu vou transformar essa página na nossa família milagre. A nossa, a gente fala nossa família milagre, né? Porque é um pouco estranho, talvez, a pessoa fala, mas pô, cadê o milagre? Ela não está mais entre vocês, né? Mas na verdade, o milagre é eu e ela. O milagre é a gente continuar dia após dia, né? Lembrar de tudo aquilo que ela deixou pra gente, né? O legado dela,
Se teve uma pessoa que me ensinou a ter fé, a ter força e ter resiliência, foi minha filha. Uhum. E eu me sinto muito privilegiado de ter sido pai dela. E mesmo não tendo dela comigo, Deus ter dado esse privilégio pra mim de ter sido pai dela. Né? Sim. E tem uma frase do Augusto Cury que eu gosto muito, que ele fala assim, milagres acontecem todos os dias. Verdade. E às vezes o milagre é você. E a gente quer passar essa mensagem. É isso que a gente quer passar, sabe? E uma das frases mais maravilhosas veio de uma dor profunda, que foi a da Eixla com o filho dela, quando ela perdeu o filho dela. E, tipo assim, o Brasil inteiro parou pelo filho dela. Uhum. O Brasil inteiro orou pelo filho dela, sabe? Mas Deus levou. Era a vontade de Deus. E ela simplesmente lança uma pedrada. Digamos assim, o milagre sou eu, né? E hoje a gente consegue entender com mais clareza. O milagre somos nós. Verdade. A gente... como que eu posso dizer? A Catarina se foi, mas não acabou. Nós somos a continuação. Começou nela, sabe? Mas quem vai continuar somos nós. Sim. O que eu falo, né, no dia do velório dela, né? É muito impactante isso, né? Porque no velório da Catarina, praticamente a gente pregou ali para aquelas pessoas que estavam ali, né? E o que eu carreguei é que, assim, o legado dela, eu vou carregar pelo resto da minha vida. Ela me ensinou muita coisa. Eu vou levar esse propósito adiante até o último dia da minha vida, para quando eu partir para Cristo, eu poder revê-la. Né? Falar assim, olha, cheguei aqui, filha, cumpri, seu legado começou com você, a gente continuou, e até o fim, e eu tô aqui para rever de novo seu lindo sorriso, né? Eu não tenho dúvidas que quando a gente perde alguém assim, né, dessa forma, um bebê, às vezes no ventre da mãe, ou muito novinho, e a gente tem vida com Deus, esse encontro tá marcado pra um dia, eu não tenho dúvida disso, né, e vocês vão encontrar com ela. E como vocês estão hoje, depois, já faz quanto tempo que ela partiu? Fez 2 meses. 2 meses, então, assim, é muito recente ainda. É muito recente. Como vocês estão? Como pais, como vocês estão superando isso? Eu tenho uma frase que ultimamente eu tô tentando lidar com o luto, né? Que é uma frase que diz assim, você não tá onde eu te procuro, né? Mas tá onde eu continuo, em mim. Então a Catarina, ela não tá fisicamente aqui, mas ela tá viva em mim. Vive em mim quando eu tô numa academia, motivando as pessoas a cuidarem da sua saúde, que era uma coisa que ela não tinha, né? Mas nós que temos a oportunidade todos os dias de cuidar da nossa saúde. No meu trabalho, ela tá comigo, me motivando a melhorar profissionalmente, né? Enfim, né? Na igreja, né? Ela me motiva a cada dia levar esse legado dela adiante, para que um dia eu possa rever ela, né? Ver a Cristo e rever ela, né? Então a gente tá seguindo nessa força, né? Se apegando nisso, tentando motivar as pessoas, mesmo em meio às maiores dores, o amor sempre vai continuar, né? A fé, a resiliência, a força que ela deixou pra gente vai nos carregar até os nossos últimos dias aqui. Então, pra mim, né, em experiência particular, né, é o que eu carrego todos os dias. A gente acabou não falando como foi, não sei se vocês querem falar, mas as complicações maiores vieram na cirurgia que ela fez? Foi na cirurgia definitiva, não saiu como esperado, foi isso? A cirurgia, ela até saiu como esperado, sim. Os médicos, eles fizeram o que eles podiam, o melhor que eles podiam. Sim. Mas Deus recolheu a Catarina. Ela saiu bem da cirurgia. Ela saiu com uma disfunção ventricular ali, mas até que não aparentava, pelo menos para nós, ser uma baita preocupação para os médicos. Sim. Mas com menos de 24 horas da cirurgia, ela teve uma piora. E nessa piora que, né? Desencadeou algumas coisas. E aí ela tava com, na madrugada, 5% de chance de vida. E aí preocupou os médicos, tipo assim, meu Deus, não, ela piorou. O que a gente vai fazer? E eles colocaram ela numa ECMO. Que a ECMO é uma máquina coração-pulmão. Substitui, né? Faz o papel ali. Ela foi pra ECMO e ficou nessa máquina 7 dias. Ficou exato 1 semana. E a gente começou a orar pra ela sair dessa máquina, porque a gente já sabia da taxa de mortalidade que eles tinham ali. O doutor sempre avisou pra gente, sempre alertou caso precisasse. E
a chance de vida dela aumentou de 5 para 50, né? E ela ficou ali 1 semana. E na sexta-feira, ela fez a cirurgia na quinta. Na sexta-feira, ela foi pra ECMO. Recebi a notícia. Foi eu que recebi a notícia esse dia. E na hora que eu vi, eu me desestruturei, me abalei muito, chorei. Fiz um vídeo pro Instagram pra noticiar. Esse vídeo eu vi. E eu falei ali. E aí o Guilherme foi pro hospital. O Guilherme tava trabalhando. E mesmo assim ele saiu, ele foi pra lá. Meus pais foram do Embu lá pra Montemor, rápido assim, né? E aí eu falei, não, a gente vai marcar um clamor. A gente vai marcar um clamor aqui no hospital. E aí eu marquei um clamor na sexta-feira, 10 horas. E foi chegando 10 horas, parecia que não ia chegar ninguém. Mas aí do nada começa a chegar gente e tudo mais. Na hora que a gente viu, a gente tava num grupo assim de 60 pessoas. E aí fizemos o clamor. Eu tô resumindo mesmo, por conta do tempo. Mas passado 1 semana, a Catarina saiu da ECMO. Graças a Deus, foi uma vitória. De qualquer forma, foi uma vitória. E ela saiu da ECMO. Mas, infelizmente, horas depois, ela teve uma parada cardíaca, que foi preocupante, de 12 minutos. No dia seguinte, pareceu tudo bem, né? No dia seguinte. Sim. Até que a gente chega no domingo. O domingo que a gente fala que ela teve alta pra casa dela. Sim. Pra real casa dela. Dói falar isso, né? Dá até vontade de chorar. Porque da primeira vez ela teve alta no domingo. Pra nossa casa. Onde a gente achava que era a casa dela. E nesse domingo ela teve alta pra casa dela. Eu tava em casa. Aí 8 horas da manhã o hospital me liga. O doutor a equipe médica quer conversar. E a gente desesperado. Aí vocês já imaginaram? Já. Porque a gente já sabe, né? A gente passou tanto tempo lá. E assim, é difícil, porque quando a gente já tá numa fase difícil, parece que tudo piora. Aí a gente desce, o carro não liga por nada. O carro não liga, a gente desesperado, querendo ir pro hospital. Aí uns amigos, um casal muito abençoado, nos ajudou, emprestou o carro e a gente foi. Quando a gente chegou lá, que a gente olhou assim pro doutor, que ele fez assim... pronto. Foi ali. Foi ali que o mundo desabou e... Parece... É de verdade, gente. Eu não tô romantizando. A gente não tá romantizando, falando que é tudo fácil. Não é mesmo. Mas de uma certa forma a gente morreu naquele dia também. Uma parte de nós morreu, né? A parte que era da nossa filha. A gente sentiu morrer ali, né? A gente tenta se reerguer todos os dias. A gente luta todos os dias pra honrar a memória dela em vida. E honrar as pessoas que nós amamos. Mas... de forma alguma, querendo romantizar, a gente morre sim, um pouco ali também. E é difícil você seguir assim logo de cara, por mais que as pessoas vejam a gente postando, a gente fazendo isso, fazendo um desafio, a gente todos os dias pensa nela. Eu acho que não tem um dia assim que eu não chore, em algum momento do meu dia, nem que seja antes de dormir, que eu não veja um vídeo dela, que eu não aguento, eu morro de saudade daquele sorriso, né? É difícil, mas... Naquele domingo, no dia 14 de setembro, às 7h48 da manhã, a Catarina teve alta pra casa dela. Devido a uma parada cardíaca de 1h30. E ela não voltou mais. Ela foi pra casa. Eu acho que não tem nem como romantizar isso. Acho que tudo que vocês falam é o coração de um pai e de uma mãe. Sim. Colocando sentimento pra fora, né? Que quem nunca passou por isso não vai entender o tamanho da dor. Sim. Quem já passou, entende e também não consegue, né, demonstrar tudo. E o que eu queria perguntar pra vocês, que eu acho que é o grande objetivo desse podcast, foi por a gente ter chamado vocês. Como vocês imaginam que a história da Catarina continuará impactando vidas daqui pra frente? Afinal, a gente tá aqui em memória dela, pra contar a história, pra contar quantas lutas ela venceu, pra contar como vocês estão vencendo, pra impactar outras pessoas. Então, como vocês imaginam que a história dela continuará impactando daqui pra frente? Bom, a gente... é recente, né, que tudo aconteceu, né? Mas igual eu tava conversando uma vez com o meu cunhado, né? Poucos dias após acontecer o que aconteceu, né? Que ele me perguntava, né? E aí, como é que é? Né? Enfim, eu falava, olha, Júnior, quando você tem um filho, você tem a maior felicidade do mundo.
E quando você perde um filho, você tem a maior dor do mundo. Você não consegue medir nem a felicidade quando ele nasce e nem a dor quando ele falece. Né? E perdi o fio da meada. A maior dor e a... Putz, esqueci. Dói. A história, Dói, né? como a história dela vai perdurar. Eu fiz a pergunta e você falou do seu cunhado. A história dela... Ai, perdi mesmo o fio da meada. Não tem problema, vocês encontram. É que nem ele falou, é muito recente, né? Assim que aconteceu. Em muitas coisas a gente ainda se sente perdido. Se sente perdido, eu falo isso até no Instagram. Eu falo assim, ai gente, desculpa, eu não sei ser blogueira. Eu não sei ser influencer. Eu falo aqui, às vezes, com vocês e tudo mais, mas eu ainda me sinto perdida, eu não tô acostumada. Eu nunca quis postar nada, nunca quis isso. O pessoal fala assim, ai, carne só cai em prato de vegano. Pois é, então eu era vegana, digamos assim. Porque caiu na minha mão uma rede social, bastante seguidores, bastante gente que acompanha. E eu ainda me sinto um pouco assim, né? Mas a gente busca a direção de Deus. E o mais importante agora pra nós é manter o legado dela vivo, né? Que eu acho que principalmente pra nós, o que a gente mais aprendeu é de como a vida é importante, principalmente na nossa saúde. Porque foi exatamente por isso que a gente começou o desafio de 120 dias. Que eu falei assim, eu postei assim, é muito fácil você viver. Na verdade, é muito fácil você morrer por quem você ama. Porque se você não se cuida, se você, né, não busca melhorar, você tá morrendo todos os dias um pouquinho. Sim. Então você tá morrendo por quem você ama. Mas e viver? Será que você consegue parar de beber álcool, né, com as bebidas? Será que você consegue parar de fumar? Será que você consegue fazer uma academia todos os dias, ser constante no que é bom? Verdade. Será que você consegue buscar melhorar financeiramente, parar com dívidas, parar com apostas, aquilo que destrói a sua vida, para viver, buscar tempo de qualidade com a sua família? É difícil, né? Então é mais difícil você viver por quem você ama do que morrer. Verdade. Então aqui começa um desafio, né? E aí a gente conversou, né, entre família. Tava só entre família. Eu falei assim, eu vou levar isso pra internet. Porque eu preciso, né? Eu preciso motivar o pessoal, trazer alguma coisa. Então é isso que eu vou levar. Eu vou levar um desafio e... impactar outras pessoas também, trazer outras pessoas. Exatamente. E trazer muitas coisas nesse desafio. Porque não é um desafio só em busca, assim, de uma melhora na saúde. Porque são vários tipos de desafio. Eu me desafiei nesse sentido, o Guilherme também. Mas teve gente que se desafiou a ler a Bíblia toda, teve gente que se desafiou a ler mais livros, enfim, cada um fez ali o desafio em cima daquilo que a pessoa sabe que precisa melhorar. Legal, muito bom. Gente, deixa eu fazer uma última pergunta para vocês. Sim. A gente faz essa pergunta para todos os convidados que vêm aqui. Nosso tempo realmente terminou, mas eu quero saber de vocês. Se você pudesse resumir a Bíblia em uma frase, como você resumiria? Eu quero uma resposta de cada um. Sim. Tá. Acho que eu vou colocar uma frase do Billy Graham, né? Que ele fala que a palavra é a bússola do cristão, né? Eu levo isso muito na minha vida, né? Em tudo que acontece na minha vida, a palavra ela me direciona para onde eu tenho que ir. Né? Sim. Então, resumidamente é isso, né? Bússola. A bússola minha é a palavra. Todos os momentos da minha vida que eu seja no momento difícil, no momento de felicidade, ela que me direciona aonde que eu tenho que ir, né? E aonde eu vou chegar, né? Que é o céu. Né? Então a Bíblia para mim é a minha bússola da vida. Amém. Muito bom. E você, Liza? Eu resumiria numa frase que eu gosto muito, que é do Philip Yancey, é um escritor que eu gosto, né? E ele tem uma frase que diz assim: não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, e não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. E essa frase é muito importante pra mim e resume tudo, assim, porque se você procurar na Bíblia, tem Paulo dizendo assim, o que nos separará do amor de Deus? Verdade. Né? Nada nos separa do amor de Deus. E principalmente durante toda essa fase, porque a gente fala assim, e as pessoas me veem assim, mas não imaginam, eu sou muito difícil. Eu contesto muito a Deus. E assim, eu sou dura com Deus. Eu falo assim, Deus vai me fulminar uma hora, cara. Eu tenho que controlar, tenho que me controlar, sabe? Mas aí, eu vivo o Salmo 71, quando o Davi fala assim,
Ai, Deus, me perdoa pelo meu momento de fraqueza. Me perdoa pelo meu momento de fraqueza. Não me abandones neste meu momento. E aí eu consigo sentir uma paz de novo, de que, tipo assim, que Deus entende o que eu tô passando. Sim. Porque ele enviou o próprio filho, ele, né? Ele passou pelas mesmas coisas que eu, sentiu as mesmas revoltas que eu. Deus também, por muitos momentos, sabendo o propósito dele, ele também tentou de alguma forma, tipo assim, ai, mas eu preciso viver isso mesmo. Quando ele disse assim, se possível, afasta de mim este cálice. E muitos momentos a gente passa por esse processo e quase fala assim, ai, Deus, se possível. Mas eu resumiria nisso, porque mesmo sendo difícil, mesmo nesses momentos, eu, às vezes pensando, falando algo que não devia, eu sei que Deus me entende e Deus me ama e não tem nada que me separe do amor de Deus e nada que fará ele me amar mais ou menos. Amém. Acho que isso resume muito bem. Gente, obrigado por vocês terem vindo. Talvez se a gente tivesse mais tempo de podcast, vocês contariam muito mais coisas do que aconteceu. Sim. Porque eu sei que tá muito vivo dentro de vocês, Sim. é muito recente. E vocês são muito fortes em compartilhar. Vocês podem até achar que não são, né? É porque a gente conhece nossas fraquezas. Mas vocês são muito fortes. Pelo que vocês passaram, estão aqui, estão contando, estão de pé, estão juntos. Tudo isso é uma evidência que vocês têm muita força de Deus aí. Sim. Quem perde um filho, né? Não tem nem o que falar. Eu fico pensando em Maria. Maria foi uma mulher que foi o que ela foi, né? Tão grande, uma mulher tão grande, assim, tão significativa, perdeu seu filho, né? Que é Jesus. E pra ela também, mas é plano de Deus, mas ela não queria aquilo, tenho certeza. Então que vocês possam seguir, de alguma forma. Quando a gente perdeu nossa filhinha, eu escrevi uma carta, mesmo sabendo que ela não ia ler, mas eu disse assim pra ela, que um dia eu contaria dela pros irmãozinhos, né? Que viriam. Então, não sei se vocês planejam ter mais pra frente, mas que vocês contem da Catarina. Foi a primeira de vocês. E que Deus dê força, que Deus dê graça, que Deus una muito mais vocês como um casal, para que vocês se fortaleçam e continuem. E pra nós foi uma bênção ter vocês aqui. Obrigado. Vocês podem se despedir do pessoal. A gente agradece A gente também que agradece pela oportunidade. É um prazer estar contando o testemunho dela. Acho que isso faz parte das promessas de Deus para nós. Amém. Compartilhar o testemunho. Esse é o intuito. Ela veio para isso e a gente quer manter esse testemunho mais vivo do que nunca. Exatamente. Amém. E a gente agradece principalmente as pessoas, né? Todos que vão assistir, todos que estão acompanhando e todos que oraram pela Catarina. A gente é imensamente grato. Amém. Então, gente, obrigado. Fica aí o recado para que você assistiu até o final. Por favor, deixa seu comentário, deixa aqui o que vocês quiserem, mas comenta que vocês assistiram. Curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, façam chegar em outras pessoas. Se você conhece alguém que tá em luto, esse é o momento, manda, porque Deus falou muito nesse podcast através deles, tá bom? Deus abençoe vocês, até a próxima, fiquem com Deus.